al Señor. Glória a Deus. Quiero leer una palabra inicialmente que conecte lo que anoche Dios me permitió hablar con la palabra de hoy. Eu quero ler uma palavra que vai conectar aquilo que eu falei ontem à noite com a palavra de hoje. Amén. Y está en San Lucas capítulo 22. Está em Lucas, capítulo 22. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Amén. Anoche estuvimos viendo cómo un líder o un siervo es alguien que dirige. Ontem à noite nós vimos como um líder ou um servo, ele dirige, ou ele exerce a obra. La palabra líder dentro de la mentalidad secular A palavra líder, na mentalidade secular, tiene que ver con el que gobierna, con el que dirige. tem a ver com aquilo que governa, aquele que dirige. Y la palabra siervo, desde el contexto bíblico, Mas a palavra servo, no contexto bíblico, es muy similar. é muito similar. También gobierna, también dirige. Também tem a ver com governar e dirigir, Solamente que el concepto humano mas somente o conceito humano, tiene que ver con codicia, no conceito humano tem a ver com cobiça, con deseo de poder. tem a ver com desejo de poder. El mismo Señor Jesús lo aclaró Mas aqui o Senhor Jesus nos esclarece, en el versículo 25. no versículo 25, Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones ele disse: o rei dos povos se enseñorean de ellas, dominam sobre eles, y los que sobre ellas tienen autoridad e os que exercem autoridade son llamados bienhechores. são chamados benfeitores. Y el versículo 26, E no versículo 26, el Señor dice, o Senhor diz: no debe ser igual não é igual entre ustedes. entre vocês. El concepto de dirigir O conceito de dirigir de un hombre sin Cristo de um homem sem Cristo es dominar, é dominar, es sacar provecho, é tirar o proveito, es buscar sus propios intereses quizás. é buscar os seus próprios interesses, talvez. Algunos lo pueden hacer de buena voluntad, Alguns podem fazer de boa vontade, otros pueden usar el poder para sus propios fines solamente. outros podem usar esse poder para os seus próprios fins somente. Pero en todos los casos, Mas em todos os casos, la manera como se gobierna a maneira como se governa, desde el punto de vista humano desde o ponto de vista humano, es muy diferente é muito diferente a como Dios lo expresa en su a palabra. como Deus expressa na sua palavra. En la palabra de Dios Na palavra de se nos Deus, dice claramente se diz claramente que el que preside que aquele que preside, o gobierna ou aquele que governa, o dirige ou dirige, debe ser un servidor, deve ser um servo, debe servir a los demás. deve servir aos demais. Es un concepto muy diferente. É um conceito muito diferente. Anoche yo les podía expresar À noite eu podia expressar que para mi concepto, que, para o meu conceito, creo que el mayor problema del liderazgo actual eu creio que o maior problema da liderança atual es la interpretación de la palabra líder. é a interpretação da palavra líder. Y como anoche pude expresarlo, Como à noite eu pude expressar, no existe esa palabra en la Biblia. não existe essa palavra na Bíblia. Me atrevo a decir que ni siquiera existe en el corazón de Dios. Também essa palavra talvez nem existe no coração de Deus. Por lo menos no asociado con el cristianismo Pelo menos não associado com o y cristianismo con el plan de e salvación. com o plano de salvação. No está esa palabra, Não está essa palavra, ni en la versión en portugués, nem na versão em português, ni en español, nem em espanhol, ni en inglés, e nem em ni inglês, en ningún idioma. nem em nenhum idioma. Porque el Señor Porque o Senhor siempre enfatizó sempre enfatizou que los que iban a dirigir al pueblo que aqueles que fossem dirigir o seu povo deberían tener un corazón de siervos. deveriam ter um coração de servo. Y cobra mucho valor, se hace muy E importante. isso tem muita importância. Y según este congreso, E segundo esse congresso, tiene mucho valor tem muito valor que haya un despertar que haja um despertamento de líderes. de líderes.
Y todos los que estamos aquí, E todos nós que estamos aqui, hagamos un acuerdo. nós temos que fazer um acordo. Usemos la palabra líder, Vamos usar a palavra líder, aunque no esté en la Biblia, ainda que não esteja na Bíblia, pero recordando mas vamos recordar el concepto o divino conceito divino de servicio. de serviço. Y de esa forma Desta forma, comenzaremos a despertarnos nós vamos começar a nos despertar a un verdadero servicio a a um Dios, verdadeiro serviço a Deus, a tomar el poder que Dios nos a da, tomar o poder que Deus nos tomar los deu, dones que Dios nos a da, tomar os dons que Deus nos deu, la capacidad sobrenatural que Dios a nos da, capacidade sobrenatural que Deus nos dá, pero darle un buen uso mas dá e fazer disso um bom uso, para poder servirle a Dios para poder servir a Deus y servir al prójimo. e servir ao próximo. Necesitamos esto Nós necessitamos isso. en el nombre del No Señor. nome do Senhor. El siervo de Dios O servo de Deus o el líder de Dios ou o líder de Deus debe despertar. deve ser Es despertado. necesario que tomemos el lugar É necessário que nós venhamos tomar o lugar y las funciones e as funções que Dios pensó en su corazón que Deus pensou no seu coração desde el principio. desde o princípio. Recordemos la vida de Saúl por un Nós temos momento. que lembrar da vida de Saul por um momento. Dios lo colocó como rey. Deus colocou ele como um rei. El pueblo pidió un rey. O povo pediu um rei. No era una idea de Dios, Não era uma ideia de Deus. pero el pueblo insistía. Mas o povo insistiu. Queremos rey, Queremos reis, como las otras naciones. como as outras nações. Y Dios, E Deus, aunque no era su voluntad, ainda que não era a sua vontade, le dio un rey deu um rei con la esperanza com uma esperança que ese rey que esse rei dependiera de él. dependesse dele. Y Dios dijo, E Deus disse: como me están rechazando a mí como vocês estão me rejeitando para que yo no reine, para que eu não reine, porque eso fue lo que dijo Dios. porque isso foi o que Deus disse. Cuando el profeta Samuel se entristeció, Quando o profeta Samuel se el entristeceu, Señor le dice a Samuel, o Senhor disse a Samuel: no te entristezcas, não fique triste. no te están rechazando a ti, Não estão rejeitando você, Samuel. me están desechando a mí Estão rejeitando a mim para que no reine sobre para que ellos. eu não reine sobre Y eles. Dios usó una E estrategia, o Senhor usou uma estratégia. llamó a un hombre Chamou um homem y Dios quiso gobernar a ese rey, e Deus que queria governar esse rei, quería gobernar ese rei para que ese rey que esse rei gobernara pudesse governar en nombre de Dios. no nome de Deus. En otras palabras, Em outras palavras, el Señor quería reinar indirectamente o Senhor queria reinar, mas indiretamente, debido a la mentalidad de su pueblo, devido à mentalidade do seu povo. que su pueblo quería un rey similar como las otras naciones. Mas o seu povo queria um rei similar com as outras nações. Y el Señor halló esa E estrategia o Senhor achou essa estratégia y colocó un líder, e colocou um líder, un siervo. um servo. Pero este hombre falló. Mas esse homem falhou. Muy pronto, muy temprano falló. Muito perto e muito cedo ele começou a falhar. Y ya no hizo la voluntad de E ele Dios. já não fez mais a vontade de Y fue desechado. Deus. E ele foi Y rejeitado. Dios levanta otro E rey. Deus levantou outro rei. Un rey que haría su voluntad. Um rei que faria a sua vontade. Un líder Um líder que lo sabría representar. que saberia representar a Deus. Que iba a tomar los intereses de Dios. Que começaria a tomar os interesses de Deus. Y los haría conocer al pueblo. E ia fazer isso e dar o conhecimento disso No ao povo. olvidemos esto. Nós não podemos esquecer Fue disso. una estrategia de Foi Dios. uma estratégia de Deus. De un Dios noble, De um Deus nobre, humilde, humilde, santo, santo, que aunque lo habían rechazado, que ainda que haviam rejeitado ele, quería seguir gobernando. ele queria seguir governando Sobre o su seu pueblo povo, Israel. sobre o seu povo de Israel. Y lo quería hacer a través de los reyes. E o Senhor queria fazer isso através dos reis. Lo hizo a través de los jueces. E ele fez isso através dos juízes. Siempre Dios ha pensado hacer esto. Sempre Deus pensou em fazer isso. Recuperar el gobierno. Recuperar o governo, Recuperar el reino. recuperar o reino. Ha sido una tarea Isso foi uma tarefa de todo el tiempo, em todo o tempo, de toda la historia, de toda a história, desde Adán, desde Adão, desde los primeros que Dios creó. das primeiras pessoas que Deus criou. Hombre y mujer los creó. Homem e mulher ele criou. Y los dos tenían un solo nombre. E os dois tinham um só homem, Se llamaban Adán. um nome, Adão. No se llamaba Eva. Não se chamava Eva. Ni siquiera ese nombre lo escogió Dios. Nem sequer Deus escolheu esse nome. Lo escogió Adán. Foi Adão que escolheu Y esse después nome. de la caída. E depois da queda. Porque el Señor les llamó Adán. Los dos tenían el mismo nombre, Os dois tinham o mesmo nome, que significa hermosura que significa algo bonito, algo formoso. y significa rojo Significa também vermelho, y tiene que ver con inocencia. que tem a ver com inocência. La palabra Adán A palavra Adão significa significa mostrar sangre en el rostro, mostrar sangue no rosto, rojo. vermelho.
es el nombre Adán. Esse nome Adão, Y el Señor colocó a esa primera pareja e Deus colocou esse primeiro casal para que ellos administraran todo. para que ele também pudesse administrar tudo, Unos líderes, como líderes, pero como siervos. mas também como servos. Tener dominio sobre todo. Ter domínio sobre tudo, Sobre toda la creación. sobre toda a criação. Ese fue el plan de Dios. Esse foi o plano de Y que ellos Deus. supieran representar a Dios. Que esse casal representasse a Que Deus. estimaran la amistad con Dios. Que eles também começassem a ter uma amizade com Deus. Y apreciaran esa amistad. E apreciar essa Y amizade. le dieran mucho valor. E ele também dava muito valor. Dios tuvo confianza con ellos. Deus teve muita confiança neles. Los colocó a liderar el mundo entero. Ele colocou esse casal para liderar o mundo inteiro. Eran líderes. Eles eram grandes líderes. Eran siervos. Grandes servos. Se supone que deberían ser Se siervos. supõe que eles eram grandes El servos. siervo no tiene voluntad propia. O servo não tem vontade própria. Solo depende de la voluntad de su amo. Só depende da vontade do seu Senhor. No puede opinar. Não pode opinar. No puede agregar a lo que está dicho por su amo. Ele não pode agregar naquilo que o amo dele falou. Ni puede quitar. E ele também não pode tirar. No puede cambiar decisiones. Ele não pode mudar as decisões. No es independiente. Não é independente. El hombre es dependiente. O homem é independente. El siervo es dependiente. O servo é dependente. El líder de Dios es dependiente. O líder de Deus é dependente. Cuando el hombre se independiza de Quando Dios, o homem começa a ficar independente de Deus, ya no es un siervo. já não é mais um servo. Ya no es amigo de Dios. Já não é mais amigo de Tampoco Deus. es un líder. Tampouco também é um líder. Es un mal líder. É um mau líder. Un falso líder. É um falso líder. Que usa el nombre de Dios, Que usa o nome de Deus, pero no hace conocer la voluntad mas de não Dios. faz se conhecer a vontade de Deus. No dirige al pueblo Ele não dirige o povo de acuerdo a la voluntad de de Dios, acordo à vontade de Deus, sino de acuerdo a su propio criterio, senão de acordo ao seu próprio critério, sus propias ideas as suas próprias ideias y su parecer. e o seu parecer. La palabra de Dios dice, A palavra de Deus diz hay caminos que existem caminhos que al hombre le parecen derechos, que ao homem parecem corretos, pero su fin mas ao seu fim es camino de é muerte. caminho de morte. Pero al hombre le parecen derechos. Mas para o homem parece que são corretos. Es importante entender É importante entender que el parecer humano que o parecer humano es muy peligroso, é muito perigoso. porque le parecen correctos los caminos. Porque para o homem muitas coisas parecem ser corretas. Hoy pueden haber muchos líderes Pode existir muitos que líderes están dirigiendo al pueblo que estão dirigindo ao povo de acuerdo a su parecer. de acordo ao seu parecer. Y hallamos muchas veces personas E nós achamos muitas vezes pessoas hablando de la siguiente forma. que estão falando da seguinte forma: A mí me parece que esto no tiene nada de malo. ah, para mim parece que isso aí não tem nada de ruim. A não mí tem eso nada me de parece mal. bien. Ah, tá, para mim parece que isso aí tá tudo bem. Y esa frase E essa frase no debería existir não deveria existir en un verdadero siervo de em um Dios. verdadeiro servo de Deus. Un líder Um líder jamás debería decir, jamais deve dizer: a mí me parece. a mim me parece. Jamás debería decirlo. Jamais deveria dizer. Un líder debe Um decir, líder deve dizer: escrito está, escrito está. escrito está. Escrito está. Porque el líder, Porque o líder, el verdadero o siervo, verdadeiro servo, representa a Dios. representa a Deus. Y cuando alguien representa a E Dios, quando alguém representa a Deus, Dios le da mucho poder, Deus dá a ele muito poder, mucha autoridad, muita autoridade, mucho respaldo. muito respaldo. Pero cuando alguien le falla a Dios, Mas quando alguém falha a Deus, Dios quita ese respaldo, Deus tira esse respaldo, quita esa autoridad, tira essa y autoridade hasta la unción la puede quitar. e tira também a unção. Y los que han fallado a Dios, E aqueles que têm falhado a y Deus, que todos le hemos fallado de alguna forma, e todos nós também temos falhado de alguma forma. ya la unción no está. A unção já não Después de está fallarle a Dios. depois de ter falhado a Deus. Y hay dos opciones. E existem duas opções. O nos humillamos Ou nós nos humilhamos y le pedimos a Dios e pedimos a Deus que nos regrese la unción. que regresse a unção sobre nós. O la otra opción Ou a outra opção es muy mala, é muito mal. es fingir la unción. É fingir que está ungido. Es hacer shows. É fazer um show. Un show como moveres É falsos fazer um show como um mover falso. y inventarse moveres. E inventar moveres. Y las personas pueden decir, E as pessoas podem dizer: wow, qué unción. uau, que unção. Pero no es unción, Mas não é unção. porque no está haciendo la voluntad de Porque Dios. você não está fazendo a vontade de Deus. El Señor le dio mucho poder a Adán. O Senhor deu muito poder para Adão. Le dijo, toda la creación estará sujeta a ti. E ele disse: toda a criação vai estar sujeita a você. Piénselo, por favor. Pense, por favor. Venían los osos, Como? los animales, las fieras. Hã?
Ele tinha os ursos ali, as feras, leones os leões y animales muy e fuertes. os animais muito fortes. Y Adán les colocó el nombre. E Adão colocou um nome em cada um deles. Ellos venían, E eles vinham, recibían su nombre, recebiam seu nome, Adán les hacía una seña e Adão fazia para eles um sinal, y ellos se iban. e eles seguiam. No lo atacaban. Não atacavam Las Adão. fieras As feras no atacaban al hombre. não atacavam ao homem. El hombre tenía dominio sobre O las homem fieras. tinha domínio sobre as feras. Todo estaba equilibrado. Tudo estava equilibrado. El hombre era el líder, O homem era o líder, total líder totalmente de líder toda la creación, de toda a criação, de los ríos, dos rios, de los mares, dos mares, de todo lo que Dios creó. de tudo que Deus Aún havia yo criado. puedo imaginarme Ainda eu posso imaginar que el hombre podía entrar en el mar, que o homem podia entrar no mar, en lugares donde hay tiburones, em lugares onde havia tubarões, y ellos no podían atacar. e esses tubarões não podiam atacar. Los leones no podían Os atacar. leões não podiam atacar. Un elefante no podía matar O al hombre, elefante não podia matar ao porque el homem, hombre tenía dominio. porque o homem tinha domínio. El Señor le dijo al hombre, O Senhor disse ao homem: vas a sojuzgar. você vai subjugar. Y la palabra sojuzgar E a palavra subjugar significa significa sujetar con violencia. sujeitar com violência. Se necesita autoridad Se necessita autoridade para ser un líder de para Dios, ser um líder de Deus, porque va a representar a Dios. porque vai representar a Deus. Cuando Adán falla, Quando Adão falhou, todo se desequilibró. tudo começou a ficar desequilibrado. Perdió los privilegios, Perdeu os privilégios. perdió la comunión con Dios. Se perdeu a comunhão com Deus. Ya no tenía acceso a Dios, Já não tinha acesso a Deus, ni amistad con Dios. nem também estar com Deus. Fue expulsado de un lugar muy bello Eles foram expulsos de um lugar muito bonito y comenzó a errar, a estar errante. e começaram a caminhar errantes. Y las fieras del campo E as feras do campo ya no respetaban al já hombre, não respeitavam mais o homem, ya no tenía ese dominio. já não tinham mais esse domínio. Ahora podía ser herido por una fiera. Agora sim um homem podia ser ferido por alguma fera. Yo recuerdo en la Biblia habla de un rey pagano Eu me lembro que na Bíblia fala de um rei pagão que invadió a Samaria, que invadiu a Samaria, y cuando llevó allí a su gente, e quando ele chegou ali, los leones comenzaron a devorar a las personas os leões começaram a devorar as pessoas y mataron a muchas personas. e mataram a muitas Y pessoas. esse rey llamó a un profeta E esse rei chamou um profeta y le dijo al profeta, e ele disse ao profeta: quiero que me digas, eu quero que você me diga ¿por qué está sucediendo esto acá? por que está acontecendo isso aqui? ¿Por qué las fieras del campo Por que as feras do campo están matando a toda mi gente? estão matando a todo o meu pessoal? Y aquel profeta le dijo, E o profeta lhe disse: porque este pueblo porque este povo que habita aquí que habita aqui no conoce a Dios. não conhece a Deus. Por eso las fieras lo atacan. Por isso as feras o atacam. Es impactante É impactante saber saber que cuando Dios da autoridad que quando Deus dá autoridade es sobre todas las cosas. é sobre todas as coisas. Sobre todas las cosas. Sobre todas as coisas. El liderazgo que Dios entrega A liderança que Deus entrega es muy poderoso é muito poderosa y con un respaldo que hay que tener temor de Dios. e com um respaldo que tem que ter temor de Deus. Pero Israel Mas Israel llegó a ser chegou a ser mal líder. um tipo de má liderança. Começou a ser um tipo de má liderança. Los sacerdotes Os sacerdotes no representaban a Dios. não representavam mais Los a Deus. profetas Os profetas no representaban a não Dios. representavam mais a Deus. Los pastores Os pastores no buscaban la voluntad de Dios. não buscavam a vontade de Deus. Y ellos llegaron a un punto muy crítico, E eles muy chegaram malo. a um ponto muito crítico. Vamos a leer en San Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateus capítulo 15, Verso 14. versículo 14. Dice la palabra de Dios. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. El Señor fue muy claro, O Senhor foi muito claro, muy contundente, muito contundente, hablando del liderazgo de Israel. falando do tipo de liderança do povo de Los Israel. fariseos, Os fariseus, los escribas, os escribas, los doctores de la ley, os doutores da lei, los intérpretes, os intérpretes, todos los que tenían autoridad. todos os que tinham El autoridade. Señor no fue
diplomático con ellos, habló claramente. O Senhor não foi diplomático com eles, falou claramente Él para les dijo eles. que eran líderes ciegos Ele disse para esses líderes que eles estavam y que estaban cegos guiando a otros ciegos. e que eles estavam guiando a outros No cegos. sé si podemos imaginarnos esto. Eu não sei se você pode imaginar isso. Un ciego Um cego guiando a otro ciego. guiando a outro cego. A veces vemos Às vezes nós vemos personas invidentes en la calle, ciegos, pessoas cegas na rua y el que lo está guiando e aquele que está guiando, tiene que ver. ele tem que ver. No pueden ser dos ciegos. Não pode ser dois cegos. A veces inclusive hasta animales como perros guían. Às vezes até os animais, os cachorros, eles também servem de guia. Pero aquel animal Mas aquele animal, tiene que ver. ele tem que ver. Y si es una persona, E se é uma pessoa, igualmente tiene que ver. igualmente ela tem que ver. Pero el Señor comparó el liderazgo de Israel con esta escena tan terrible. Mas o Senhor comparou a liderança de Israel com essa cena terrível. Porque estaban guiando en medio de la ceguera. Porque eles estavam guiando outros, mas estavam no meio de uma cegueira. En San Mateo 23 Aí Mateus capítulo habla de ese 23 mismo tema. habla desse mesmo tema. Mateus 23, El versículo 15. versículo 15. Amén. 15 al 17, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias, cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? El Señor dice, ay de vosotros. O Senhor disse: ai de vós. Y ese ay E esse ai es un juicio de Dios é um juízo de Deus sobre los guías ciegos. sobre os guias cegos, Guías espirituales guias espirituais, líderes espirituais, líderes espirituais que estaban allí guiando a los demás que estavam ali guiando aos demais y enseñando cosas tan absurdas. e ensinando coisas tão El Señor absurdas. pone un ejemplo. O Senhor coloca um exemplo. Podría colocar miles de ejemplos, Ele poderia colocar 1000 exemplos, pero colocó uno nada mas más, ele colocou um e nada mais. diciendo, ustedes enseñan E ele disse assim: vocês que ensinam si alguien jura por el templo, que se alguém jurar pelo templo, no pasa nada. não passa nada. Pero si jura por el oro del Mas se templo, vocês jurarem pelo ouro do templo, es un pecado muy grande. é um pecado muito Y el grande. Señor se escandaliza. E o Senhor se Y escandaliza. cualquiera tendría que E escandalizarse. qualquer um tem que se escandalizar. Una enseñanza tan absurda. Porque um ensinamento desse tão Dando más absurdo, importancia al oro dando mais importância ao ouro por el valor del dinero pelo valor do que la dinheiro importancia espiritual do que a importância espiritual del templo y quien habita en el do templo. templo e quem habita no templo. Así de desviadas estaban las enseñanzas. Assim estavam muito desviadas os ensinamentos. Demasiado desviadas. Estavam muito desviadas. Hoje también estamos viendo cosas similares. estamos vendo coisas similares a esta. Enseñanzas descabelladas. Nós estamos vendo ensinanças descabeladas, Totalmente opuestas a la voluntad de Dios. totalmente opostas à vontade de Deus. Y el Señor dice allí, E o Senhor disse ali: ay de vosotros, ai de vós, escribas y fariseos, escribas e fariseus, hipócritas les dice. hipócritas, ele disse. Dice, porque recorren mar y tierra Ele disse porque vocês dão volta no mar e na terra para hacer un prosélito. para fazer um prosélito. Y una vez hecho, E uma vez feito, lo hacen 2 veces vocês fazem 2 vezes hijo del infierno. filhos do inferno. Más que ustedes. Mais que El vocês. Señor es muy sincero. O Senhor é muito sincero. No usa diplomacia. Ele não usava No diplomacia. estaba hablando palabras adornadas. Ele não estava falando palavras Le adornadas. está diciendo a los líderes de Israel Ele estava dizendo aos líderes de Israel que son hijos del infierno. que eram filhos do Y inferno. que cuando hacían misiones Que quando eles faziam y missões pasaban mares y tierra e eles passavam mares e terra para ganarse un prosélito. para ganhar um prosélito. ¿Qué era un prosélito O en que ese é um tiempo? prosélito?
era cualquier persona de Era- una nación pagana Era qualquer pessoa de uma nação pagã que empezaba un proceso de convertirse al que judaísmo. começava um processo de se converter ao judaísmo. El prosélito, O prosélito, o la cantidad de prosélitos que nombra la Biblia, ou a quantidade de prosélitos que a Bíblia nomeia, por ejemplo, día del Pentecostés, por exemplo, o dia de Pentecostes, ahí en Hechos 2, ali em Atos 2, la Biblia dice que en Jerusalén, a Bíblia diz que em el Jerusalém, día de no Pentecostés, dia de Pentecostes, había gente de todo el mundo, havia gente de todo mundo, de todas las de naciones. todas as nações. ¿Quiénes eran ellos? Quem que eram aqueles? Prosélitos. Prosélitos. Gente que estaba haciendo un proceso Gente que estava passando por um processo para convertirse al judaísmo. para converter-se ao judaísmo. Un prosélito Um prosélito era un simpatizante del judaísmo, era alguém que era um simpatizante do judaísmo, pero aún no se había convertido. mas ainda não se havia convertido. Cuando se convertían, Quando eles se convertiam, los circuncidaban eles começavam a circuncidar ele, y se convertían en judíos. e aí eles se convertiam em judeus. Ya no era un prosélito. Já não era mais um Y el prosélito. Señor les está E diciendo, o Senhor estava dizendo, como si estuvieran haciendo misiones. é como se esses líderes estivessem fazendo missões. Ustedes atraviesan la tierra y el mar Vocês atravessam a terra e o mar para hacer un prosélito. para fazer um prosélito. Y cuando consiguen hacerlo, Mas quando vocês também conseguem fazer, lo convierten en doble vez hijo del mas infierno. vocês se tornam duas vezes filhos do inferno. Es impresionante. Isso é impressionante. Ese es el calificativo que Dios le dio a los líderes de Israel. Isso era um tipo de qualificação que Deus estava dando aos filhos de Israel. Porque podían hacer misiones, Porque eles podiam fazer até missões. pero cuando engendraban un prosélito, Mas quando eles geravam um prosélito, o podríamos decir cuando engendraban un hijo de su doctrina, mas quando eles geravam um filho da sua doutrina, daban a luz un ciego. eles davam à luz a um outro cego. Ellos eran ciegos Eles eram cegos y daban a luz ciegos. e davam à luz a outros cegos. Ese es el liderazgo Esse é o tipo de liderança que Dios no quiere. que Deus não quer. Un tibio Alguém que está morno, engendra a tibios. ele também vai gerar outras Una pessoas persona mornas. desviada Uma pessoa desviada, engendra desviados. ele também vai gerar pessoas Porque desviadas. dice la palabra Porque diz a palavra que el hijo que o filho es como el padre é como um pai y hereda lo mismo. e ele herdava o mesmo. El hijo O filho se parece al padre. se parecia com o pai. Y eso es lo que el Señor le está diciendo E a é ellos. isso que o Senhor estava dizendo para eles. Por eso es tan importante, Por isso é tão importante, en el nombre del no Señor, nome do Senhor, que se despierte que se desperte un liderazgo uma liderança que represente a Dios. que represente a Deus. liderazgo Uma liderança Santo, santa, leal a Dios, leal a Deus, fiel a la palabra. fiel à palavra. Personas que digan, Pessoas que digam, ya no quiero enseñar mi voluntad. mas eu não quero mais ensinar a minha Ya no vontade. quiero enseñar mi parecer. Eu não quero ensinar o que me Quiero parece. representar a Dios. Eu quero representar a Deus. No voy a pararme en un púlpito Eu não vou me colocar diante de um púlpito para usar el nombre de para Dios, usar o nome de Deus, sino que quiero representarlo. senão que eu quero representá-lo. Quiero santificar el nombre de Eu Dios. quero santificar o nome de Deus. Quiero santificar el nombre de mi Padre Eu quero celestial. santificar o nome do meu Pai Celestial. Cuando Jesús enseñó a orar, Quando Jesus começou a ensinar a orar, porque los discípulos le pidieron esto, porque os discípulos pediram isso a le ele, dijeron, por favor, por favor, enséñanos a orar. ensina-nos a orar. Ellos eran judíos, Eles eram judeus, siempre habían orado, sempre haviam orado, desde niños. desde crianças. Pero cuando ven orar a Jesús, Mas quando eles pedem Jesus, piden que le enseñe, que les enseñe. eles pediram que Jesus ensinasse para eles. En otras palabras, Em outras palavras, ellos dicen, eles diziam, somos judíos, nós somos judeus. oramos desde niños, Nós oramos desde criança. muchas veces al día, Muitas vezes ao dia. hasta 7 veces al día puede Até orar un 7 judío. vezes ao dia um judeu podia orar. Pero cuando ven orar a Jesús, Mas quando eles pediram a Jesus, llegan a la conclusión eles chegam à conclusão que no saben orar. que eles não sabiam orar. Dice, enséñanos a orar. Ele pede, ensina-nos a Y el orar. Señor les dice, ustedes van a orar así. E o Senhor disse, vocês vão orar assim. Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás nos céus, santificado sea tu nombre. santificado seja o teu nome. Venga tu reino, Venha o teu reino. que tu voluntad sea hecha Que a tua vontade seja feita en la tierra aqui na terra, como se hace en el cielo. como se faz no céu.
Y como cuarta petición, E como quarta petição, el pan de cada día. o pão de cada dia. Pero es la petición número 4. Mas é a petição número 4. Antes de É o pedir el pedido- pan, Antes de pedir o pão, hay 3 peticiones há 3 pedidos que son que prioridades são del prioridades que ama a Dios. daquele que ama a La Deus. primera A prioridad primeira del prioridade verdadero do cristiano, verdadeiro del cristão, verdadero líder, do verdadeiro líder, del siervo de do Dios, servo de del Deus, amigo de Dios. do amigo de La Deus. primera A prioridad primeira prioridade es la siguiente. é a seguinte: Señor, Senhor, que tu nombre sea que santificado. o teu nome seja Tu santificado, nombre sea que o santificado. teu nome seja santificado, En el nombre de Jesús. em nome de Que Jesus, tu nombre sea que o seu santificado. nome seja Que santificado, tu nombre sea que o seu santificado. nome seja santificado, Señor, Senhor, santificado. santificado Sea tu nombre. seja o teu nome En la tierra. na terra, En el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Aleluya. 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 Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Cuando hay una persona, Quando existe uma pessoa, puede ser un anciano, pode ser até um ancião, puede ser un niño, pode ser uma criança, una joven, pode ser uma jovem, un joven, ou um jovem, un adulto, ou um adulto, cualquiera de los que están aquí. qualquer um dos que estão aqui. Si alguien dice, Se alguém mi dizer, vida minha vida va a santificar tu nombre, vai Señor, santificar o teu nome, El Senhor, Senhor o Senhor, le va a entregar Ele vai te entregar mucho poder, muito poder, mucho poder, muito poder, mucha unción, muita unção, porque a donde vayas porque aonde você vai ir, vas a representar el reino você vai representar o reino y va a tener poder e você vai ter o y poder se va a renovar la unción. e vai se renovar a unção. Estoy seguro de Eu esto. estou seguro disso. Dios nos va a dar una unción O Senhor vai te maravillosa dar uma unção maravilhosa. antes que termine Antes que termine este proyecto. esse projeto, Despierta líderes. desperta líderes. Antes que termine. Antes que termine. Antes que mañana llegue. Antes que amanhã chegue. Antes que mañana sean las 12 de la noche. Antes que amanhã seja às 12 da noite. Dios às habrá meia-noite. derramado O neste Senhor lugar vai derramar-se dentro do lugar. Una unción Uma unção que no conocíamos, que nunca habíamos tenido. nunca havíamos tido. Dios la va a entregar. Deus nos vai entregar. Dios la va a entregar. Deus nos vai entregar. Porque Dios busca líderes. Porque Deus está buscando líderes. Recuerde, Recordem, hicimos un convenio, usted y yo. nós fizemos Hicimos un acuerdo. um acordo esses dias. Recuerda que hicimos ahora, hace unos minutos, Vocês se lembram Um que a gente acordo. fez um acordo agora nesse minuto? que vamos a usar la palabra Que nós líder, vamos usar a palavra líder siendo conscientes sendo conscientes que no existe en la que Biblia. não existe na Bíblia. Solo por nuestra idiosincrasia. Nós não podemos usar essa palavra só pela nossa idiocracia, ou nossa maneira de pensar, Solo porque somos humanos. mas porque nós somos humanos, Pero ya somos conscientes nós já estamos conscientes que la palabra que a líder, palavra líder, como la concibe el mundo, como o mundo concebe ela, no es como Dios não quiere. é a mesma maneira que nós Eso concebemos. sale de nuestro corazón. Isso tem que sair do nosso coração. Totalmente sale de nuestro Tem que corazón. sair do nosso coração totalmente. Y yo estoy seguro Eu estou seguro que la palabra que a líder palavra líder existe existe implícitamente implicitamente en el corazón de Dios, no coração de Deus, pero no explícitamente. mas não explicitamente. No está escrita. Não está escrita. No la usa Dios, Não usa Deus essa porque palavra. choca Porque choca muy fuerte muito forte con los principios de servicio. com os princípios do serviço. El líder del mundo O líder do mundo, quiere que le sirvan. ele quer que você sirva a ele. El líder de Dios O líder de Deus sirve a los demás. sirve aos outros. Quizás no solamente, Talvez não somente, no en lo superficial solamente. não superficialmente. No estoy hablando tan solamente de servir en una casa, quizás lavar los platos. Não estou falando somente de você ir na Nos casa, ofícios. lavar prato, fazer alguns serviços. También se puede hacer. Também você pode fazer isso. Pero el servicio Mas o serviço va más allá, vai mais além. es más profundo. É mais profundo. Es servirle a Dios. É servir a Deus. Es servirle a Dios. É servir a Deus. Es que lo que yo haga É aquilo que eu faça le sirva a Él. possa servir a Ele. Lo que yo hable O que eu le fale sirva a Él. sirva a Deus. Como yo
dirija al pueblo, como eu dirijo ao povo, sea un servicio para seja Dios. serviço para Deus. No podemos solamente interpretarlo con oficios. Nós não podemos somente interpretar o serviço com trabalhos, ofícios. Podría ser también. Nós podemos fazer isso. Pero si nosotros hacemos eso, Mas se nós outros fazemos isso, vamos a terminar como los fariseos, nós vamos terminar como os que fariseus. se lavaban las manos muchas veces Eles se lavavam as mãos muitas vezes y se escandalizan si alguien no se las lava. e eles escandalizavam quando alguém não lavava as mãos. Ellos consideraban un pecado muy grave no lavarse las manos Eles muchas consideravam veces. pecado muito grande alguém que não lavava as mãos. Pero no les parecía un pecado tan grande Mas não parecia para eles um pecado tão grande matar al Mesías. matar ao Messias. Esa es una mente religiosa. Era solamente religioso. Es una mente É religiosa. uma mente religiosa. Cuando a mente alguien deles. dice, no, servicio tan solamente será que yo lave la ropa de mi hermano Quando alguém pensa que o serviço é somente eu lavar a roupa do meu irmão, y voy a hacer el oficio de la e casa, eu vou barrer, começar a fazer o trabalho da casa, varrer, voy a lavar el carro de mis hermanos. eu vou lavar o carro dos meus irmãos. Todo eso puede ser bueno, Tudo isso pode ser bom, pero eso no es el servicio que mas Dios isso pide. não é o serviço que Deus Esa es una quer. pequeña parte. Isso é uma pequena parte. La mayor A parte maior es que lo que yo haga, é aquilo que eu faça, lo que yo hable, o que eu fale, mis acciones as minhas ações y mi manera de dirigir a otros e a minha maneira de dirigir a outros les sirvan a Dios, possa servir a Deus, les sirvan a sus possa intereses, servir ao interesse de Deus, a la santidad de à Dios. santidade de Deus. El servicio a Dios O serviço a Deus es muy profundo é muito profundo y Él busca siervos, e Ele busca servos, gente que le sirva de verdad. gente que sirva a Ele de verdade. Nosotros tenemos que despertarnos a los propósitos originales de Dios. Nós temos que nos despertar aos propósitos originais de Deus. La palabra de Dios nos dice muchas veces A palavra de Deus nos diz muitas vezes que nos volvamos a Él. que nós temos que regressar a Ele. La palabra dice si te volvieres. A palavra diz: se você voltar-se para Deus. La palabra volver A palavra regressar ou voltar de la Biblia da Bíblia viene del hebreo shub vem da palavra hebreu shub, y que significa que significa volver al punto de partida, voltar ao ponto de partida, hacer algo de nuevo, fazer algo de novo, volver al estado original. voltar ao estado original. La palabra de Dios habla A palavra de Deus fala que el hombre se vuelva a Él. que o homem tem que se voltar para Ele. La palabra volver A palavra voltar es dar un giro de 180 grados. é dar um giro de 180 graus. Eso es volver. Isso é voltar. Si alguien habla de 360 grados, Se alguém falar 360 graus, no es volver, isso não é voltar, porque es una vuelta completa. porque é uma volta completa. Vuelvo a quedar como estaba antes. A gente volta no mesmo ponto que Vuelvo a estávamos mirar antes. hacia el mismo lugar. Nós voltamos a olhar para o nosso nesse mesmo lugar. La palabra volver A palavra voltar no es un giro de 45 grados, não é um giro de 45 graus, ni de 360. nem 360. Es un giro de 180 É um graus. giro de 180 graus. La palabra dice, si te volvieres a mí. A palavra de Deus diz que nós temos que se voltar para Ele. Cuando Dios me dice que me vuelva a Él, Quando Deus diz que eu tenho que me voltar para Ele, es porque le estoy dando la espalda. é porque eu estou dando as costas para Ele. En Apocalipsis 1, Em Apocalipse 1, Juan está adorando João está adorando en el día del Señor. no dia do Senhor. Está en el Espíritu. Ele está no Espírito. Y oyó una voz. E ele ouviu uma voz. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba E ele conmigo. disse que se voltou para ver a voz que falava com ele. Déjeme tomar Apocalipsis 1 como una ilustración. Deixa eu tomar para você Apocalipse capítulo 1 como uma ilustração. Aunque sea un poquito especulativo lo que digo. Ainda que seja um pouquinho de especulação que eu vou dizer. Pero lo dice la Biblia. Mas isso diz na Bíblia. Juan está adorando, João estava orando, está en el Espíritu, está no Espírito, en el día del no Señor, dia do Senhor. y dice, y una voz habló. E ele disse, uma voz falou, Una voz fuerte, uma voz forte, como el estruendo de muchas aguas. como o estrondo de muitas Y dice, águas. y me volví para ver la E voz ele que hablaba disse que se conmigo. voltou para ver a voz que estava falando com ele. Lo cual significa Isso que significa que él estaba adorando hacia aquel lugar que ele estava adorando a direção daquele lugar. y el Señor estaba a sus espaldas. E o Senhor estava nas suas costas. Tuvo que dar una vuelta de 180 Ele grados teve que dar uma volta de 180 graus para volverse a Dios. para voltar-se El para Señor le Deus. dice a Israel, O Senhor disse a Israel, si te volvieres. se você voltar-se para mim, El Señor dice a Israel, se o Senhor disse a Israel, ustedes me echaron a las espaldas. vocês têm me dado as costas. Me dieron las espaldas. Vocês me deram as costas. Usted va a encontrar esa expresión varias veces. O Senhor usa essa expressão várias vezes En la Biblia. na Bíblia. Me dieron la espalda. Eles deram as costas para No Deus. escucharon mi voz. Eles não escutaram a voz de No Deus. me obedecieron.
Eles não ouviram Deus do céu. La palabra volverse A palavra voltar significa significa un giro de 180 grados giro de 180 graus en una dirección determinada. em uma direção determinada. Es decidir, É decidir, dar la vuelta dar a volta y buscar el rostro del e Señor. buscar o rosto do Senhor. Amén. Amém? Y el Señor dice, O Senhor disse: yo haré que se vuelvan a mí. eu vou fazer com que vocês se voltem para mim. Y el Señor dice en su palabra, E o Senhor disse em sua palavra: los voy a restaurar. eu vou restaurar. Oh, gloria a Dios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hay algo que le pido que reciba en este momento. Há algo que eu peço para vocês receberem nesse momento. Dios va a derramar una unción Deus vai derramar uma unção de restauración. de restauração. Restauración. Restauração. ¿Sabe lo que significa la palabra restauración? Sabe o que significa a palavra restauração? Un significado, Um significado: volverse. voltar-se. Otro significado, Outro significado: regresar regressar al estado original. ao estado original. Volver Voltar al estado original. ao estado original. Y el Señor dice, E o Senhor disse: yo lo restauraré. eu vou restaurar Eu lo vocês. restauraré. Eu vou restaurar vocês. Cuando la palabra dice Quando a palavra disse que volvamos al primer amor, que nós temos que voltar ao primeiro amor, es regresar isso também é a regressar un estado a original. um estado original. Y le tengo una noticia E eu tenho uma notícia muy buena. muito Muy boa, buena. muito boa. Dios nos dice a todos los que estamos aquí, Deus não disse a todos os que estamos aqui. Dios está diciendo para nosotros Deus está dizendo para nós que nos va a restaurar. que Ele vai nos restaurar. Pero la buena noticia, Mas a boa notícia, cuando el Señor habla de restauración, quando o Senhor fala de restauração, no tan solamente está prometiendo Ele não está prometendo somente que vamos a regresar que nós vamos voltar a un punto a um ponto de nuestra vida da espiritual, nossa vida espiritual, de nuestra vida da ministerial, nossa vida ministerial, donde estuvimos muy bien aonde nós estivemos muito bem, con el primer amor, com o primeiro amor, con una consagración com uma consagração muy seria, mais séria, muy buena. muito boa. No está diciendo el Señor Não é somente isso que está dizendo o que Senhor, regresaremos que nós vamos a voltar nuestro mejor a un- momento ao espiritual. nosso melhor momento espiritual. No es esto. Não é isso. Gracias a Dios no es Graças esto. a Deus não é isso. Porque ¿qué pasaría? Porque o que ¿Qué aconteceria, podría suceder o que poderia acontecer con una persona com uma pessoa que nunca que nunca ha estado tem estado en un estado espiritual bueno, em um estado espiritual bom, en un estado espiritual óptimo? em um estado espiritual ótimo? Personas que nacieron en la tibieza Pessoas que nasceram na mornidão y que nunca han dejado de ser e tibios. que nunca deixaram de ser mornos. ¿Cómo aplicamos esto? Como que nós podemos aplicar Que vamos isso? a volver al primer que nós amor. vamos voltar ao primeiro amor. Si esa persona nunca lo tuvo. Se essa pessoa nunca experimentou o primeiro amor. De hecho, hoy, Mas hoje, de fato hoje, en el mundo entero, no mundo inteiro, la iglesia a igreja está llena de personas está cheia de pessoas que nunca han conocido el primer que amor. nunca conheceram o primeiro amor. El Señor, O Senhor, cuando dice yo lo voy a restaurar, quando disse eu vou restaurar vocês, no está diciendo Ele não está te dizendo voy a llevar a tu mejor momento que eu espiritual. vou levar vocês ao melhor momento espiritual. No. Não. El Señor está Ele diciendo está dizendo, voy a restaurar eu vou el restaurar modelo o original, modelo original el que nunca que conociste, vocês nunca el que conheceram. se perdió desde el huerto, Aquele que se perdeu no jardim do Éden. lo que se perdió Aquele que se desde el perdeu principio. desde o princípio. Estoy buscando Eu estou buscando adoradores en espíritu y en verdad, em espírito e em para verdade entregarles a entregar-lhes todo lo que se perdió tudo que se perdeu desde el principio. desde o princípio. Es como si alguien recibiera una palabra profética É como se alguém tivesse recebido uma palavra y el profética profeta le dice, e o profeta lhe diz, Dios te dice que te voy a restituir esse profeta começa a dizer, Deus te disse que eu vou começar a restituir todo para lo que você perdiste. tudo que você perdeu. ¿Qué hace esa persona? O que faz essa pessoa? Por tener una mente humana, Por ter uma mente humana, porque no se ha arrepentido. porque ela não se arrependeu, Metanoeo, ou que não ocorreu uma metanoia, que es cambio de pensamiento. uma transformação de pensamento. El Señor le dice a esa persona, te voy a restituir. O Senhor diz a essa pessoa através desse profeta, eu vou te restituir. ¿Y qué sucede? E o que acontece? Al momento esa persona hace una especie de contabilidad, No momento essa pessoa já começa a fazer uma espécie de contabilidade, como un balance. como um balanço. Y dice, quiero recordar todo lo que perdí. E ele disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que eu perdi. Y puede tener una lista larga. E talvez essa pessoa até faça uma lista larga dessa contabilidade.
Puede incluir cosas espirituales, ela pode incluir coisas espirituais, emocionales, emocionais, materiales. materiais. Escúchalo, por favor. Escuta isso, por favor. Esa persona puede decir, sí, cuando niño perdí la confianza porque tuve una mala experiencia. Essa pessoa pode dizer assim, não, eu perdi realmente quando eu era criança a confiança. O no tuve papá. Eu não tive pai. O mi papá me abandonó. Ou meu pai me abandonou. Y puede contabilizar muchas pérdidas. E ela também pode contabilizar ali muito das coisas que ela perdeu. Repito, espirituales, Ela pode colocar coisas espirituais, emocionales emocionais y materiales. materiais. Y cuando termina su lista, E quando termina a sua esa lista, persona puede estar con muchas expectativas. ela pode estar com muita expectativa. Puede decir, uy, Dios me va a devolver todo eso. Ela pode pensar assim, não, Deus vai me restituir tudo isso. Y Dios habla E Deus fala. y le puede decir a esa persona, E Deus pode dizer a essa pessoa qué escaso eres. que você é muito escasso. Solo piensas en lo que perdiste, Você está pensando só no que você en lo que perdeu, sabes que perdiste. em naquilo que você sabe que perdeu. Yo no solamente te voy a devolver lo que tú sabes que perdiste. Eu não somente vou devolver o que você sabe que você perdeu. Yo te voy a devolver Eu vou te devolver lo que tú no sabes que o perdiste. que você nem sabe que perdeu. Lo que nunca supiste que tenías. Amén. Amém. Creo. Creo. Creo Aleluya. esto, Señor. Aleluia. Lo recibo para mi vida. Aleluia. Eu recebo para Lo minha recibo vida. para mi Eu vida. recebo para minha vida. Eso es restitución. Isso é restituição. Y eso es volverse. Isso é voltar-se. Esto es también restaurar. Isso também é restaurar. No olvide la definición de restaurar. Não se esqueça da definição Del de original restaurar, hebreo. do original do hebreu. Volver Voltar al estado original. ao estado original. Amén. Amém. ¿Cuánto puede valer una pintura original Quando pode valer uma pintura que é original? de un buen pintor De um bom pintor, famoso? de um pintor famoso. Puede valer mucho dinero. Pode valer muito dinheiro. Y todas las imitaciones, E todas as imitações, aunque sean muy buenas, ainda que sejam muito boas, no se pueden comparar. não se podem comparar. No valen nada Não valem nada en comparación al original. em comparação ao original. Yo quiero decirle Eu quero que dizer posiblemente hemos vivido imitaciones que possivelmente nós temos visto são imitações de liderazgo, de liderança, de servicio. de serviço. No vale nada. Não vale nada. Pero cuando Papá Dios Mas quando nosso Pai Deus nos lleve a un estado original, nos leve a um estado glória a original. Deus. Oh, glória a Deus. estoy seguro, Eu estou seguro. estoy seguro Eu estou seguro que los ojos de Dios que os olhos de Deus están sobre este lugar. estão sobre este lugar. Estoy seguro Eu estou seguro que Dios nos está mirando que Deus está nos olhando con fe, com fé, con esperanza. com esperança. Amén. Amén, amén. Yo lo creo. Y Amém. Dios tiene fe E Deus tem fé, porque Él es el autor de la fe. porque Ele é o autor da fé. Él tiene fe, Ele tem fé, Él tiene esperanza. Ele tem esperança. Y Él dice quizás E Ele disse, talvez este grupo este grupo se levante se levante como líderes como líderes conforme a mi corazón. conforme ao meu coração. Santo es el Señor. Santo é o Senhor. Yo miro alrededor Eu posso olhar ao redor y veo unas montañas, e unas ver pequeñas montanhas, cheio de montanhas. Estamos rodeados. Estamos rodeados. La Biblia dice A Bíblia disse que como Jerusalén que como Jerusalém tiene montes alrededor, tem montes, eles têm montes ao redor. así está el Señor Assim é o Senhor alrededor de los que le em temen. volta do seu povo. Miro para allá Eu olho para lá y hay un monte acá, e ali tem um monte ali. allí hay otro. Ali tem outro monte, Outro. ali tem outro monte. Y estamos aquí E nós estamos aqui. y somos un grupo pequeño, Nós somos um grupo pequeno, pero más allá de los montes mas mais para lá dos montes. hay pueblos, Tem povos, hay naciones, tem nações, línguas, tribos, tribus, etnias. etnias. Hay una iglesia Tem uma igreja en el mundo no entero. mundo inteiro 10 vírgenes de 10 virgens representan toda la que iglesia representam toda a igreja del mundo entero. do mundo inteiro.
al oriente, al occidente, ao Oriente, ao Ocidente, al norte, al ao sur. Norte, ao Sul. Hay muchas Tem denominaciones, muitas denominações, miles de creyentes, milhares de crentes, millones de creyentes. milhões de crentes. Hay muchos líderes. Tem muitos líderes. La iglesia A igreja está allá afuera. que estão lá fora. Están los que ya creen en Cristo, E aqueles até que já o por lo acreditam em menos Cristo. intelectualmente creen en Ou Cristo. pelo menos até intelectualmente eles Y acreditam están em los que Cristo. no saben. Então também aqueles que não Las sabem. multitudes están allá. As multidões estão lá. Y la tierra gime E a terra geme con dolores de parto. com dores de parto. Ellos anhelan, Eles desejam la creación desea que a criação deseja que se manifiesten que se los manifestem hijos de os Dios. filhos de Deus. La libertad gloriosa A liberdade gloriosa de los hijos de Dios. dos filhos de Deus. Detrás de todos estos montes De trás de todos esses montes hay muchas naciones. existem muitas nações. Y le puedo decir, E eu posso te dizer, sin temor a equivocarme, sem temor de equivocar-me, que muchos corazones, que muitos corações, sin darse cuenta, sem dar-se conta, están gimiendo, estão gemendo, están suplicando. estão suplicando. La iglesia, A igreja, sin palabras, sem palavras, está clamando eles estão clamando por un verdadero por liderazgo, verdadeiro liderança, por siervos de verdad. por servos de verdade. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Dios, en este momento, Neste momento, hace su mano así faz com a sua mão assim. y le dice a todas las naciones de la tierra, E ele diz a todas as nações da terra: espera un poco, espera um pouco. estoy despertando a mis líderes. Estou despertando os meus líderes. Estoy despertando a mis líderes. Estou despertando aos meus Dios líderes. mío, santo es el Señor. Dios me ha mostrado, Deus me mostrou amén, que esta sierva, que esta serva, Dios la trajo Deus te trouxe para despertar un líder adentro de ti. para despertar uma liderança dentro de você, Conforme al corazón de Dios. conforme ao coração de Deus. Conforme al corazón de Dios. Conforme ao coração de Sonda Deus. Ramasai Shamaya. Conforme al corazón de Dios. Ustedes tres. Dios dice para ustedes tres: Deus fala para vocês três: he visto su corazón. eu tenho visto o coração de vocês. He visto su búsqueda. Eu tenho visto a busca de vocês. Sé que tienen hambre de mí Eu sei que vocês têm fome de mim y sed de mí. e sede de mim. Y hoy les digo E hoje eu digo para vocês que les voy a saciar que eu vou saciar su corazón, o coração, su alma, a sua alma, su espíritu, o seu espírito, todo su ser todo o seu ser será bendecido, dice será el Señor, abençoado, para que se levanten de este lugar para que se levante neste y lugar. cuando regresen a su casa, E quando vocês voltem às suas a casas, su iglesia, à sua igreja, se vayan con una unción nueva, vocês se vão com uma unção nova, con un carácter de líder, com um caráter de liderança, conforme al corazón de Dios. conforme ao coração de Deus. Conforme al corazón de Dios. Conforme ao coração de Deus. Pastor Rogero, Pastor Rogério, Dios le dice Deus diz para você que los líderes se seguirán despertando que os líderes eles vão seguir despertando, y que ese despertar que esse despertamento no va a detenerse. ele não vai parar. Va a llegar a cada rincón de Brasil, Ele vai chegar a cada canto do Brasil, cada pequeño rincón. Hoy somos un puñado acá. Hoje nós somos uma quantidade aqui. Dentro de no mucho tiempo Dentro de não muito tempo serán multitudes serão multidões con corazón de niños com coração de crianças diciendo dizendo y gritando: e gritando: despiértame, Dios. Desperta-me, Deus. Despiértame, Señor. Desperta-me, Deus. No quiero dormir más. Não quero dormir mais. No quiero estar más dormido. Não quero mais estar dormindo. Quiero despertar. Eu quero me despertar. Quiero despertar. Eu quero despertar. Multitudes Multidões estarán suplicando estarão suplicando por una sanidad por uma cura de su ministerio, do seu su ministério, liderazgo. da sua liderança. Oh, gloria a Oh, Dios. glória a Deus. Gloria a Glória Dios. a Deus. Glória a Deus. Tenemos que despertar a los propósitos originales. Nós temos que nos despertar para os propósitos originais. Dios siempre pensó en líderes. Deus sempre pensou nos líderes. Aún antes del pecado, Ainda antes do pecado, Adán era líder. Adão era um líder. No había pecado, Não havia pecado, pero se necesitaba un líder mas se necessitava um líder que representara a que Dios representasse a Deus en la creación. na criação.
na Y criação. Dios. E Deus vivir con el hombre, viver com o homem, habitar con el hombre, habitar com o homem, y que el hombre e que o homem fuera un buen líder, fosse um bom líder, un buen dirigente um bom dirigente de todo lo que Dios le de entregaba. tudo isso que Deus entregou para ele. Por un momento recordemos lo que dice Efesios 4:11. Por um momento, vamos nos lembrar do que diz em Efésios 4:11. Amén. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Él mismo constituyó Ele mesmo constituiu unos ministerios, alguns ministérios, una lideranza uma liderança que lo represente, que o que represente, haga su obra, que faça a sua obra, que prepare a sus ovejas, que prepare as suas que ovelhas, perfeccione a los santos. que perfecione aos santos. Son ministerios São ministérios puestos por él, postos por no ele, son puestos por los hombres, não são postos por homens, no son títulos inventados não por são algún títulos teólogo, inventados por um teólogo. son oficios, São ofícios, son ministerios são que el ministérios Señor entregó. que o Senhor entregou. Él mismo Ele lo mesmo. hizo Ele mesmo fez isso, con finalidades muy claras. com finalidades muito claras. Versículo 12. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amén. Esos son los propósitos originales. Esses são os propósitos originais. Si hoy alguien se hace llamar pastor, Se alguém hoje se faz chamar pastor, se hace llamar profeta, se faz chamar profeta, y no está cumpliendo con estos e não está fines cumprindo com estes fins que Dios tiene, que Deus tem perfeccionar a los santos de aperfeiçoar os santos para la obra del ministerio, para a obra do ministério, para que las funciones para que as funções se desarrollen se desenvolvam bajo la guía baixo a direção de los ministerios. desses ministérios. Entonces no estaría cumpliendo. Si alguien dice yo soy evangelista o soy maestro, Se alguém diz, eu sou evangelista ou eu sou mestre, pero no cumple mas esos não propósitos, está cumprindo esses propósitos, se ha apartado de los propósitos ele se originales separou dos propósitos originais. y viene a ser como un billete falso, E ele vem ser como uma nota falsa. un billete de alta denominación, no sé, Bilhete de alta quantidade de 100. de cienes. Si nos quisieran dar billetes falsos, Se alguém quisesse nos dar um bilhete de 100 nosotros falso, no, si nos damos cuenta que es falso, se nós nos dermos conta que é falso, no queremos recibirlo. a gente não quer receber. Pero aún así hay personas que han sido engañadas, Mas ainda assim tem pessoas que foram enganadas, porque el billete falso porque o bilhete falso se parece mucho al se verdadero, parece muito com o bilhete verdadeiro. lo hacen casi exacto É quase exato. y las personas son E as engañadas. pessoas são enganadas. Pero esse billete Mas esse bilhete no tiene valor alguno, não tem valor nenhum. no representa Não representa lo que el banco que lo emitió, el Banco de la República o el que lo haya emitido, não representa o Banco da República, o banco que emitiu porque essa eso nota. tiene un valor Porque isso não tem valor. representado en oro, Representado em ouro. y ese billete Essa nota, tiene todo el respaldo ela tem todo o respaldo del Banco de la do República, Banco Central, del gobierno, do Banco do Governo. y la persona tiene ese valor en su mano. Mas a pessoa tem, quando a nota é verdadeira, ela tem esse valor na sua mão. Pero cuando es falso, Mas quando é falso, no representa ela não el representa propósito o original, propósito original. no sirve para Não nada. serve para nada. Y si todos los billetes fueran falsos, E se todas as notas fossem falsas, habría una crisis muy grande en un país, haveria uma crise muito grande no país. en el comercio, E no comércio, en la industria, e na indústria, el empleo, no emprego, todo se afectaría. todos iriam ser afetados. Piénselo un momento, Pense um momento lo que significa o que significa los falsos maestros, os falsos mestres, los falsos profetas, os falsos profetas, falsos apóstoles, dice falsos la Biblia, apóstolos, falsos
pastores. falsos pastores. Es por eso É por isso que yo como pastor que eu, como pastor, tengo que mirarme al espejo, eu tenho que me olhar no espelho, tanto al espejo natural tanto para o espelho natural como al espejo que es la Biblia, quanto o espelho da palavra de y Deus, hacerme una pregunta muy e sincera. fazer uma pergunta muito sincera. ¿Soy un pastor de verdad? Eu sou um pastor de verdade? ¿De verdad represento a Dios? De verdade eu estou representando a Deus? ¿De verdad uso el poder que Dios me da De verdade esse poder que está operando em mim é o que Deus me deu? y lo uso bien E se eu uso bem, para la gloria de Él, para a glória de Deus, para hacer discípulos para Él? para servir a Ele, No discípulos para mí, não discípulos para mim, sino discípulos para senão Él. discípulos para Ele? Tenemos que hacernos esta pregunta. Nós temos que fazer essa pergunta. Cuando somos tomados en profecía, Quando nós somos tomados pela profecia, cuando alguien tiene el don de profecía quando alguém tem um dom de profecia, o dice que está profetizando, ou alguém diz que está profetizando, tenemos que preguntarnos, nós temos que nos perguntar: mi profecía a minha o profecia, la profecía que yo doy ou a profecia que eu estou dando, representa los intereses de Dios? representa os interesses de Deus? ¿Realmente estoy sirviéndole a Él? Realmente eu estou servindo a Ele? Es por eso É por isso que cobra muchísimo valor que tem muito valor los ministerios verdaderos. os ministérios verdadeiros. Servirle a Dios de verdad, Servir a Deus de con verdade, todo el corazón. com todo o coração. Hay algo muy importante. Existe algo muito importante. Aquí hay unas aguas Aqui existem algumas águas y las podemos ver. e nós as podemos ver. Hay países donde mueren de sed, Existem países onde pessoas morrem de sede, donde no hay agua para los cultivos, onde não existe água para o plantio, no hay agua para los não animales. existe água para os animais. Hay lugares donde no hay agua. Existem lugares onde não existe água. Aquí hay agua Aqui existe água y podemos verla. e nós podemos vê-la. En Isaías 55, Em Isaías 55, el Señor dice: o Senhor diz: a todos los sedientos, a todos os sedentos, venid a las aguas. vem e beba das águas. Amén. Amém. El Señor dice: si tienes sed, O Senhor diz: se vocês têm sede, ven a las aguas. vem às águas. Él es la fuente. Ele é a fonte. Si yo como pastor Se eu, como pastor, estoy confrontado con esta enseñanza, estou confrontado com esse ensinamento, yo quiero decirle que estoy confrontado. eu quero dizer que eu estou confrontado. Y Dios me ha confrontado hace unos meses. E Deus me confrontou faz alguns meses. Yo me pregunto, E eu me pergunto: ¿soy un verdadero pastor? eu sou um verdadeiro pastor? ¿Soy un verdadero maestro? Sou um verdadeiro mestre? ¿Represento a Dios de Será verdad? que eu represento a Deus de ¿Soy un verdade? líder leal con Dios? Será que eu sou um líder leal com Deus? ¿Un líder fiel con Dios? Um líder fiel com Deus? Esa es mi pregunta. Essa é a minha pergunta. Y tengo que hacerla. E eu tenho que fazer. Y tengo que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Y hace unos meses Dios me dijo: E faz alguns meses Deus me disse: hay una manera para que te asegures. existe uma maneira para que você esteja seguro. El Señor me dice: O Senhor me diz: ven a mí, vem a mim, ven a la fuente, vem à fonte, venid a las aguas. vem às águas. ¿Tienes sed de ser verdadero? Se você tem sede de ser verdadeiro, Solo hay una fuente. só há uma fonte, Solo só hay existe una uma fuente. fonte, só existe uma Solo fonte, hay un camino. só existe um caminho, Solo hay una verdad. só existe uma verdade, Solo hay uno que produce vida. só existe um que produz vida, Solo hay uno que tiene autoridad. só existe um que tem autoridade, Hay un solo mediador só existe um só mediador entre Dios y los entre hombres. Deus e os homens. Hay un solo nombre Há um só nome bajo el cielo abaixo dos céus, en el cual podemos ser salvos. no qual nós podemos ser salvos. Solo un nombre. Só existe um nome, Solo una persona. só existe uma pessoa, Solo un camino. só um caminho, Solo una verdad. só uma verdade. Él es la fuente. Ele é a fonte. Él es el pan de vida. Ele é o pão de vida. Él es el agua viva. Ele é a água viva. Él es el buen pastor. Ele é o bom pastor. Él es el alfa y la omega. Ele é alfa e o ômega. Él es la puerta por donde Ele é entran a las porta ovejas. por onde entra as Él ovelhas. es la fuente. Ele é a fonte. El Señor dice: a todos los sedientos, O Senhor disse a todos os sedentos: vengan a las aguas. venham e bebam das águas. Por favor, vamos a leerlo. Isaías 55. Busque esta cita bíblica, por favor. Vamos ler Isaías 55. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Es bien importante lo que dice la Escritura. É bem importante o que diz as Escrituras. A todos los sedientos. A todos os sedentos. Aleluya. Aleluia.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluia. Aquí estamos, Aqui nós estamos. aquí estamos, Aqui nós estamos. aquí estamos, Aqui nós estamos. aquí estamos los Aqui nós sedientos. estamos os sedentos. Yo estoy seguro Eu estou seguro que a este lugar que neste lugar solamente só tem han venido sedientos, sedentos. hambrientos de Dios. Aqueles que têm fome de Deus. Porque cuando alguien Porque alguém hace una convocación faz uma convocação a un despertar, a um despertamento, solamente somente vienen los sedientos, vem aqueles que estão sedentos. los que están inconformes, Aqueles que estão inconformados. los que dicen no estoy conforme conmigo Aqueles que mismo, não estão conformados com a condição que eu vivo. aquel que es lleno de humildad, Aquele que é cheio de humildade. tiene humildad Que tem y humildade. dice yo necesito E disse, despertar, eu necessito um tengo despertamento. hambre de Dios. Eu tenho fome de Deus. A estas convocatorias A essas convocatórias no vienen personas não vêm pessoas que piensan que están bien. que pensam que estão bem. A estas convocatorias A essas convocatórias vienen personas vêm pessoas sinceras sinceras y honestas que dicen que dizem, no estoy bien, eu não estou bem, pero quiero un encuentro con mas Dios. eu quero um encontro com Deus. Quiero una respuesta. Lo que la palabra de Dios está diciendo, O que a palavra de Deus está dizendo. si ustedes, le dice el Señor a las multitudes del mundo entero, Se vocês, as multidões do mundo inteiro, el Señor les dice, o Senhor disse, si tú no eres un sediento, se você é um sedento, si tú no eres un se você sediento, não é um sedento, para ti no es la para invitación. você não é o convite. La invitación O convite es para los sedientos, é para aqueles que estão sedentos, para el que dice tengo sed. para aquele que disse eu tenho sede. Y el Señor dice, ven a las aguas, Aquele que tem sede, vem às águas. venid a las aguas. Vem às águas. A los que no tienen dinero, Aqueles que não têm dinheiro. aleluya. A los que no tienen dinero. Aqueles que não têm dinheiro. Es que esto no es con dinero. É porque isso não é com dinheiro. Si alguien dijera al Señor, te doy mucho dinero Se alguém disser, Senhor, eu te dou muito dinheiro y me das esas aguas, e você me dá dessas esa persona águas, puede caer muerta essa pessoa pode cair morta. porque piensa Porque pensa que los dones de que Dios os dons de Deus se pueden comprar. se podem comprar. Esa persona puede caer Essa muerta pessoa delante de pode Dios. cair morta diante de El Deus. Señor dice, esto no es con E dinero. o Senhor diz, não é com dinheiro. Esto no es con dinero. Isso não é com dinheiro. Ahí estás tú Aí você está. con sed Você está com sede. y aquí están las aguas. E aqui está as águas. No hay dinero de por Não medio. tem dinheiro por meio disso. Es más, el Señor dice a los que no tienen dinero, Isso é mais. Aqueles que não têm dinheiro, vengan y se sacian. venham e comecem a se saciar. Santo es el Señor. Comprad y comed sin dinero Comprad e comer sem dinheiro, vino y leche. vinho e leite. Santo. Santo. Aquí está la presencia de Dios. Aqui está a presença de La Deus. unción que Dios te va a dar A unção que Deus vai te dar no se compra con dinero. não se compra com dinheiro. No se compra con oro ni plata. Não se compra com ouro e nem prata. Se adquiere con disposición, Se adquire com disposição, con una búsqueda de Dios, com a busca de Deus, con humillación, com humilhação, con sinceridad, com sinceridade, con humildad. com humildade. Ese es el precio. Esse é o preço. Ese es el precio. Esse é o preço. Y el Señor dice, E o Senhor disse, los voy a saciar. eu vou saciar vocês. Voy a saciarlos. Eu vou saciar vocês. Oh, gloria al Señor. Glória a Deus. Dice el versículo 2 y 3. O ¿Por versículo- qué gastáis el dinero en lo que no es pan Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão y vuestro trabajo en lo que no sacia? e o vosso suor naquilo que não satisfaz? El Señor dice a las multitudes, O Senhor falou isso às ustedes multidões. están usando su dinero Vocês estão usando o seu y dinheiro no van a poder estar satisfechos. e não vão poder estar satisfeitos. Van a invertir Vocês vão inverter y no se van a saciar. e não vão saciar. Vocês vão investir e não vão saciar. Porque el poder de este mundo, Porque o poder desse mundo, porque el concepto de liderazgo de este mundo porque o conceito de liderança desse mundo no va a satisfacer a não nadie. vai satisfazer ninguém, Ni al que tiene el liderazgo, nem aquele que tem liderança, ni a los que guía. nem aqueles que guiam. No habrá Não satisfacción. vai haver satisfação. Habrán grandes inversiones, Haverão grandes investimentos, pero no habrá satisfacción. mas não haverá satisfação. Habrán inversiones perdidas. Haverá investimentos perdidos. El Señor dice E o Senhor diz, en la segunda parte del versículo na 2, segunda parte do versículo 2,
Oídme atentamente ouvi-me atentamente, y comed del bien. comei o que é bom. El Señor dice, óiganme atentamente. Ele disse, ouve-me atentamente. Es la palabra de Dios. Essa é a palavra de Es Deus. la voz de Dios. Essa é a voz de La Deus. que nos va a saciar. Que vai nos Y saciar. vamos a comer del bien. Nós vamos a comer do Y bem. Dios nos va a dar manjares. E Deus nos vai dar manjares. Dice, y se deleitará vuestra alma. E disse, e vos deleitareis com finos manjares. Amén. Amém. ¿Cuántos creemos que Dios nos está dando muchos banquetes en este lugar? Aleluia. Finos manjares. Vinhos e manjares. Cada enseñanza Cada ensinamento son manjares lo que são Dios ha dado. manjares que Deus tem colocado. Y nuestra alma se va a E a saciar. nossa alma se vai Nuestra saciar. alma se va a A saciar. nossa alma vai se saciar. Versículo 3. No versículo 3. Inclinad vuestro oído Inclinai os ouvidos y venid a mí. e vinde a mim. Él es la fuente. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Inclinad vuestro oído. Inclina os vossos ouvidos E venid a mim. e venha a mim. Oh, santo es el Oh, Señor. glória. Santo é o Senhor. Venid a mí Venha a mim y oíd e ouvi, y vivirá vuestra e a alma. vossa alma viverá, Y haré con vosotros porque convosco farei pacto eterno. uma aliança perpétua Las misericordias firmes Que- de David. que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Santo es el Señor. Santo é o Senhor. Yo puedo hacer un paralelo Eu posso fazer um paralelo con aquel texto inicial com aquele texto que el inicial Señor le dice a los fariseos. que o Senhor disse aos fariseus. Ustedes dicen Vocês que si dizem alguno jura por el templo, que se alguém jura por o templo, no es nada. não é nada. Pero si jura por el oro del Mas se templo, vocês juram pelo ouro do templo, es culpable. isso é digno de culpa. Y el Señor dice, no es verdad. Mas o Senhor disse, isso não é verdade. Es su mentalidad codiciosa Isso é uma mentalidade que cobiça, que le quita importancia a lo que espiritual tira a visão e a importância do espiritual y le da mucha importancia al oro, e dá muita importância ao ouro, mucha importancia al dinero. muita importância ao dinheiro. El Señor reprocha a aquellos líderes, O Senhor, reprocha a aquellos líderes ele começa a repreender aqueles y líderes dice, ustedes están enseñando mal. e disse, vocês estão ensinando Son mal. ciegos guías de ciegos. Vocês são cegos, guias de ¿Y cegos. cuál era el concepto de ellos? E qual é o conceito deles? El oro tiene mucha O importancia, ouro tem mais importância la presencia de Dios no. do que a presença de Y el Deus. Señor dice, hipócritas, E o Senhor diz, vocês são ¿qué tan hipócritas. desviados están? Vocês estão muito desviados. Y el Señor pregunta, ¿vale más el oro que la presencia de Dios en el templo? Vale mais o ouro que a presença de Deus no templo. Y el Señor se da cuenta E o Senhor se dá que conta están desviando que eles estão desviando a los que están bajo su guía aos que estão debaixo da sua direção. y los están llevando a conceptos muy humanos. E eles estão levando essas pessoas a conceitos muito humanos. Dinheiro, Oro, ouro, poder. poder. Y el Señor dice, E o Senhor diz a todos los sedientos, a todos aqueles que Venham estão às sedentos, águas. venham às a águas. los que no tienen dinero, Aqueles que não têm dinheiro. aleluya, Aleluya. aleluya. En el nombre del Señor, No nome do Senhor, yo puedo creer eu posso crer que aquí hay personas que aqui existem pessoas que aman a Dios, que amam a Deus, que no han manejado mucho poder económico, que não têm manejado muitos poderes econômicos, porque Dios no lo ha permitido, porque Deus ainda não e permitiu, estão aqui, mas eles estão y aqui tienen hambre, e eles têm fome. y quizás haya personas tan desviadas en el mundo, E talvez com tantas pessoas desviadas no mundo, y puedan decirle a las multitudes sedientas, e eles podem dizer às multidões sedentas: vengan, venham, traigan su oro, traga o seu ouro, y van a recibir unción. e vocês vão receber unção. Pero hay un Dios que dice, Mas existe um Deus a que los diz que no tienen dinero, aos que não têm dinheiro: vengan a las aguas, venham às águas y compren, e comprem y sean e saciados sejam saciados de la verdad. da verdade. Escuchen, Escutem, inclinen su oído, inclinem os seus y se ouvidos, deleitará su E alma. vocês vão deleitar a sua Santo alma. es el Santo Señor. Deus. Amén, amén. Santo Deus. Es un paralelo que yo puedo hacer, Isso é um paralelo que eu posso fazer. porque el Señor por algo está diciendo, Porque o Senhor está dizendo isso por algo. Él no habla palabras sin propósito. Ele não está falando algumas palavras sem propósito. Allí está hablando del hombre que se esfuerza para comprar muchas cosas, Aqui ele está falando do homem que se esforça para comprar muitas pero que coisas, su alma no es saciada. mas que a sua alma não está sendo saciada. Y el Señor le está diciendo, E o Senhor está dizendo: es mi palabra é a minha palavra la que te va a saciar. que vai saciar Es mi você. verdad É a minha verdade la que va a saciar tu que alma vai saciar a tua alma. y te vas a deleitar.
E você vai se deleitar con los mejores com os manjares. melhores manjares. Ahora vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, Agora nós vamos ler isso no Novo Testamento, que es muy importante. que é muito importante. San Mateo 11:28. Mateus 11. Vamos a la fuente. Vamos à fonte. Aleluya. Yo no quiero ser un líder falso. Eu não quero ser um líder falso. Por eso voy a ir a la fuente. Por isso eu vou chegar à fonte. Me voy a lanzar. Eu vou me lançar. Amén. Amém. Aleluya. Aleluya. Amém. Yo no quiero ser un falso pastor. Eu não quero ser um falso pastor. No quiero. Eu não quero. Hace el domingo pasado No domingo passado y el domingo anterior, e no domingo anterior, desde el púlpito, desde o púlpito, le pedí perdón a la iglesia eu que pedi pastoreo, perdão à igreja que eu pastoreio, con todo mi com corazón, todo o meu coração. y confesé un pecado E eu confessei um pecado delante de todos diante de todos. y les dije, E eu disse: yo no he sido el pastor eu não tenho sido um pastor que Dios quiere, que Deus quer. no he buscado las ovejas, Eu não tenho buscado as ovelhas. no he vendado la pierna quebrada, Eu não tenho curado a perna quebrada. no he sido lo suficientemente cuidadoso. Eu não tenho sido suficientemente cuidadoso. Le pedí perdón a la E iglesia eu perdi a perdão à igreja. y le dije a la iglesia, E eu disse à igreja: ayúdenme, ajudem-me. quiero ser un verdadero pastor, Eu quero ser um verdadeiro pastor. quiero ser un líder que represente a Dios. Eu quero ser um líder que represente a Deus. No quiero caer en la manipulación, Eu não quero cair na manipulação, explotar a las ovejas, explorar as ovelhas, sacar provecho de las personas. sacar proveito das pessoas. No quiero eso. Eu não quero isso. Y recibo de Dios como una respuesta. E eu recebi de Deus uma resposta. Y el Señor me decía, E o Senhor me disse: ven a la fuente. vem à fonte. Yo soy el que doy los ministerios. Eu sou aquele que dou os ministérios. Si algún día, Se algum dia, yo sé que hoy se van a ordenar pastores acá, eu ¿verdad? sei que hoje vão consagrar pastores aqui. Te bendigo, pastor. Eu te abençoo, pastor. Y deseo que Dios te bendiga. E eu te desejo que Deus te Y lanzo abençoe. una palabra profética. E eu lanço uma palavra profética. Los pastores que hoy vas a Que os consagrar pastores que hoje vão ser consagrados serán, serão, a partir de ahora a mismo, partir de agora mesmo, pastores ungidos, pastores ungidos, verdaderos pastores, verdadeiros pastores. respuesta de Dios Uma resposta de Deus para el mundo entero, para o mundo inteiro, para el mundo entero, para o mundo inteiro. pastores llenos de la gracia de Pastores Dios, cheios da graça de Deus, llenos del respaldo de Dios. cheio do respaldo de Deus. Eso va a pasar Isso vai acontecer en este día, nesse dia En este lugar. e nesse lugar. pero yo quiero decir algo, Mas eu quero te dizer algo, hablando de mi propia vida. falando da minha própria vida. Si algún día, Se algum dia, hace unos 20 años, faz uns 20 anos, alguien me ungió como pastor, alguém me ungiu como pastor, y si no fue la voluntad de e Dios, se isso não foi a vontade de Deus, y he estado pastoreando por casi 20 años, e eu quase pastoreei por 20 anos, voy a suponer que eso fue una ceremonia humana y no estaba Dios, eu vou supor que esse dia da minha consagração foi uma cerimônia humana, que Deus não estava ali. que está dentro de lo posible. Que isso pode ser possível. Lo que estoy diciendo es cierto. O que eu estou dizendo Está é o certo. dentro de lo posible. Está dentro do Que yo possível. hubiera estado allá Que eu tenha estado lá y me derramaron aceite e me derramam azeite y me levanté de ese lugar. e eu me levanto desse lugar. Es muy posible. É muito Estoy possível. hablando de mí. Eu estou falando de mim. Que me haya levantado de ese lugar Que eu tenha me levantado desse lugar a ser un mal pastor. a ser um mau pastor. Un pastor falso. Um pastor falso. Es muy posible. É muito possível. Aquí en Brasil, Aqui no Brasil, en San Pablo, em São Paulo, hace 6 años, faz uns 6 anos, me invitaron a predicar en un congreso de profetas. eles me convidaram para pregar num congresso de profetas. Y abrí la Biblia E eu abri a Bíblia. y leí las señales de Mateo 24, E eu li os sinais de Mateus 24, donde dice que habrán muchos falsos profetas. onde disse que haveria muitos falsos profetas. Y estaba lleno de profetas. E ese estava lugar. cheio de profetas nesse lugar. Lleno de profetas. Cheio de profetas. Hoy cualquiera puede decir, Hoje qualquer um pode dizer: yo soy cristiano. eu sou cristão, Y no es cristiano. e não é cristão. Cualquiera puede decir, Qualquer um pode dizer: yo soy profeta. eu sou profeta, Y no es profeta. e não é profeta. No lo puso Dios. Não pôs Deus. Leí San Mateo 24 Eu li Mateus 24 y le pregunté a todos los que estaban allí. e eu perguntei a todos aqueles que estavam ali. Les hice una pregunta Eu fiz uma y pergunta creo que no les gustó. e eu creio que não gostou muito. Porque Eles eu não les gostaram perguntei, muito. Porque yo les Porque pregunté, eu perguntei para eles: ¿qué garantiza quem garantia que usted no es un falso profeta? que você não é um falso profeta? Hubo un silencio horrible. Houve um silêncio horrível.
Y les hice la segunda pregunta. E eu fiz a segunda pergunta. ¿Cómo saben ustedes Como vocês sabem que el que le está predicando que esse que está pregando no es un falso não é profeta? um falso profeta? Porque aquí leo en la Biblia Porque aqui eu leio a Bíblia que dice muchos e falsos disse profetas. muitos falsos profetas. Si dijera pocos, Se disser poucos, entonces las probabilidades então as probabilidades serían mínimas. seriam menores, mínimas. Diríamos, no, Aí a gente pode eso es dizer, uno en não, un millón. isso é 1 em 1 milhão. Esa enfermedad no llega por acá a Brasil. Não, essa enfermidade não vai chegar aqui no Brasil. Eso es por allá, É por lá, al otro lado del é mar. do outro lado do mar. Eso casi no hay falsos E profetas. quase não existe falsos profetas. Lo más seguro, Mas o mais seguro yo hubiera tenido que predicar aquel día. que eu tive que pregar aquele dia, Hubiera tenido que decir, que eu tinha que dizer, tranquilos hermanos, tranquilo, irmãos, lo más seguro o mais seguro es que aquí no hay ni un falso é profeta. que não tem nenhum falso profeta. Porque el porcentaje, Porque a porcentagem, en tema porcentual, no tema percentual, no hay mucho riesgo. não tem muito risco. Esa enfermedad Essa enfermidade solo le da a uno de 1 millón. só dá em 1 em 1 milhão. Pero eso no dice la Biblia. Mas isso não diz na Bíblia. Muchos falsos profetas. Existem muitos falsos Y aquel día le profetas. pregunté a todos, E aquele dia eu perguntei a todos, como aquí dice muchos, como aqui disse muitos, ¿qué nos garantiza quem que garantia no seamos nosotros? que não sejamos nós? ¿Cómo sabemos esto? Como que nós sabemos isso? Luego desarrollamos el mensaje Aí nós começamos a desenvolver essa mensagem. y fue de bendición, Foi uma bênção, porque nos comenzamos a asegurar porque nós começamos a ter certeza de dejar lo que no es de Dios de deixar aquilo que não é de Deus, para no ser un falso profeta. para não ser um falso profeta. Es como la palabra de Dios É como a palavra de Deus dice que habrán apóstatas. disse que haverão muitos apóstatas. Tienen que haber. Tem que haver. De algún lado tienen que De salir. algum lado tem que sair. Y yo le digo a Dios, E eu digo a Deus, ayúdame Dios, ajuda-me, Deus, que yo no sea un que eu apóstata. não seja um apóstata, que eu não seja um apóstata. Tenemos que pedirle a Dios. Nós temos que pedir isso a Deus. Sinceramente, tenemos que Sinceramente. pedir. De algún lado tienen que salir. De algum lado eles têm que sair. En los 12, Nos 12, uno tenía que entregarlo. um tinha que entregar ele, Ni modo. nenhum outro. Ahí tenía que haber uno traidor. Aí tinha que ter um traidor. Y no eran 300, Não eram 300, eran 12. eram 12. Un porcentaje alto É uma porcentagem alta de probabilidades. de probabilidades. Entonces yo quiero decirle a mis hermanos, Se eu quero te dizer, meus irmãos, con toda sinceridad, com toda a minha sinceridade, hace 20 años Faz estaba 20 de anos. rodillas que eu me coloquei de joelhos y me ungieron como pastor. e me ungiram como pastor. Dios me ha permitido, por misericordia, Deus, predicar en muchos lugares. Deus não permitiu, naquele tempo, por misericórdia, não pregar em muitos lugares. Desde ese tiempo ¿No? hasta ahora. Deus permitiu, por misericórdia, pregar em muitos lugares. En muchos lugares. Em muitos Hasta el día lugares. de hoy. Até o dia de hoje. Muchos lugares. Em muitos lugares. Yo estoy seguro Eu estou seguro que la sinceridad que voy a usar que a sinceridade que eu vou usar le va a servir a todos. vai servir a todos. Estoy seguro. Eu estou seguro. He abierto muchas iglesias, Eu abri muitas igrejas, directa e indirectamente. diretas e indiretamente, Como 100 iglesias como umas 100 igrejas, aproximadamente. aproximadamente. Abrimos escuelas de misiones. Abrimos escola de missões. Por las escuelas de misiones Com as escolas de missões, han pasado cerca de 1000 estudiantes. nós temos passado aí mais de 1000 estudantes. La mayoría A maioria están sirviendo al Señor estão servindo ao en Senhor diferentes em países. diferentes países. Las estadísticas que estoy dando, As estatísticas que eu estou dando para y vocês, podría dar muchas más, eu poderia te dar muitas mais. en una iglesia, Em uma igreja, en una convención em uma convenção, o en un congreso, em um congresso, yo podría hacer eu posso te dizer que alguien dijera, que alguém expressasse, wow, qué hombre, uau, que homem, qué ungido. que ungido. Y no es verdad. Isso não é verdade. No es cierto. Não é certo. No es cierto. Não é certo. Me estoy preguntando, Eu estou me perguntando, ¿he sido el pastor que Dios quiere? será que eu tenho sido o pastor que Deus quer? La respuesta es A resposta é no. não.
no he sido lo que Dios Não, eu espera. não tenho sido o pastor que Deus No he sido el espera. líder que Dios Eu não quiere. tenho sido o líder que Deus espera. Dios me usa mucho en la parte de la profecía. Deus me usa muito na parte da profecia. Pero si me pregunto, ¿he sido el profeta que Mas Dios se eu quiere? me pergunto se eu tenho sido o profeta que Deus quer, La respuesta es no. a resposta é não. ¿He sido el maestro que Dios quiere? Eu tenho sido o mestre que Deus quer? No. Não. Y hace unos días Faz alguns dias le estaba pidiendo perdón a la iglesia. eu estava pedindo perdão à Y igreja, yo quiero ser un verdadero pastor. que eu quero ser um verdadeiro pastor. Es mi decisión de mi É a minha corazón. decisão, do meu coração. Y le pregunté a Dios, ¿cómo hago? E eu perguntei a Deus ¿Cómo hago? como algo. ¿Qué debo hacer? O que eu devo fazer? Y él me dijo, E ele me disse, yo soy la fuente. eu sou a fonte. Ven a mí. Vem a mim. Recuerden Efesios 4:11. Recordem de Efésios 4:11. Imagínense un hombre aquí arrodillado, Imagine-se aqui um homem ajoelhado, Alberto Correa, Alberto Correia, 20 años atrás, 20 anos atrás, siendo ungido con aceite sendo ungido com azeite por unas personas, por algumas pessoas, que es mis autoridades, as minhas autoridades, ungiéndome con aceite. ungando-me com Y azeite me declararon pastor, e me declarassem pastor, 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 ordenado, ordenado. me ordenaron. Ahora piense, Agora pense, en mi caso, no meu caso, si Jesús no hubiera estado ahí, se Jesus não tivesse estado el que aí, instituye pastores, aquele que institui pastores, supongamos que no estaba ahí, suponhamos que ele não estava aí. entonces yo fui pastor puesto por personas, Então eu fui instituído pastor por pessoas, pero no por el Señor. mas não por Jesus. Ahora me voy a imaginar a Jesús aquí, Mas agora vamos imaginar que Jesus estava aqui, al lado de este teclado. ao lado desse teclado, Aquí a Jesús, Aquí mirándome era Jesús. hace 20 años olhando-me faz 20 anos atrás y mirando cómo me ungían como pastor. e olhando como ele estava me ungindo como pastor. Y él es posible que tenga planes E é possível que ele desde tenha hace planos mucho tiempo, desde faz muito tempo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação do mundo, que yo fuera pastor. que eu fosse pastor. Pero el proceso, Mas o processo, en el proceso, no processo, no fue invitado él. ele não foi convidado. Él no tuvo su lugar Ele não teve o seu lugar para que él sea el que me constituye pastor. para que ele seja aquele que me constitua pastor. Entonces Alberto Correa Então Alberto Correia tiene que levantarse tem que levantar-se de esa escena dessa encenação de hace 20 años desde faz 20 anos y comenzar a caminar e começar a caminhar en sinceridad em sinceridade a donde está Jesús até Jesus y decirle a e Jesús, dizer a Jesus: mi Señor, meu Senhor, quiero ser un pastor eu quero ser um de pastor acuerdo a tu de voluntad, acordo à tua vontade, de acuerdo a tu de corazón. acordo à tua vontade. A todos los sedientos, A todos aqueles que estão sedentos, venid a las aguas. venham às águas. A todo el que quiere A todo aquele que quer reformar su vida, reformar, restaurar a sua vida, asegurarse assegurar-se que no esté ministrando que nós não estejamos ministrando en sus fuerzas, em nossas en forças, su carne, em nossa carne, en voluntad humana. na vontade humana. Tenemos que ir Nós temos que ir al jefe, ao chefe, al que instituye los aquele que pastores. institui os pastores. Él mismo constituyó Ele mesmo que constituiu apóstoles, apóstolos, profetas, maestros, mestres, evangelistas, los 5 ministerios. os 5 ministérios. Él mismo. Ele mesmo. Él es la fuente. Ele que é a fonte. Él es la fuente. Ele que é a fonte. Yo le pido con todo mi corazón a Dios Eu peço com todo o meu y coração a también le Deus. pido a E ustedes também peço a vocês que me disculpen. que me desculpem, Y lo que más anhelo porque o que eu mais desejo es que la sinceridad é a que sinceridade estoy usando eu estou usando. le ayude. Que Deus me ajude. Que esta sinceridad Que essa ayude a mis sinceridade hermanos ajudem a nós que estamos aqui, os nossos irmãos, y me ayuden a mí. e me ajudem a mim também. No deseo hacer daño con esta enseñanza. Eu não desejo fazer nenhum dano com esse ensinamento. Deseo ser bendición para su vida. Eu desejo ser bênção para a sua vida. Deseo que mi sinceridad le sirva de algo. Eu desejo que a minha sinceridade possa te servir. Una vez más, por tercera vez le repito. Uma vez mais, por terceira vez eu estou repetindo. Hace 2 domingos Faz 2 domingos estaba pidiéndole perdón a toda la eu iglesia, estava pedindo perdão a toda a igreja, reconociendo, reconhecendo, sin tapar nada, sem tapar nada,
que no he sido el pastor que Dios que eu quiere, não tenho sido o pastor que Deus quer, pero quiero serlo, mas eu quero ser. deseo serlo, Eu quero ser, desejo ser, decido serlo. decido ser. Quiero ser el hombre de Eu Dios. quero ser o homem de Deus. Quiero ser un líder que llene las expectativas del Eu corazón de quero Dios. ser um líder que corresponda às expectativas de Deus. Alrededor de este lugar donde estamos, Ao redor desse lugar onde estamos, hay una presencia de Dios. existe uma presença de Deus. Yo sé que Dios me va a ayudar para que nos entendamos bien ahora mismo. Eu sei que Deus vai me ajudar para que a gente entenda bem o que Ele quer Y falar voy a agora hacerme mesmo. entender. E eu vou também tentar entender. Y estoy seguro que el Espíritu Santo nos Eu ayuda. estou seguro que o Espírito Santo vai nos ajudar. Alrededor de esta casa, de Ao esta redor edificación, dessa casa hay dinamita, existem dinamites. dinamita espiritual. Dinamites espirituais Están aquí, estão ali. ángeles están aquí, Anjos estão ali. están allí también, Anjos estão ali também. están allí, Estão ali. aquí, Estão ali. aquí, E ali. aquí atrás también. Ali atrás também. Y están listos, E eles estão prontos. porque Dios no tiene ningún problema. Porque Deus não tem nenhum problema. Dios no te dice, Deus não te diz. ¿tienes dinero Você quer dinheiro para entrar a las aguas? para entrar às águas? El Señor dice, no. O Senhor disse não. A todos los sedientos, A todos os sedentos, Venid a las aguas. vem às águas. a los que no tienen dinero, Aqueles que não têm dinheiro, venid, vem, comprad compra y comed e coma. sin dinero, Sem dinheiro, vino y leche. vinho e leite. Lo único que Dios está O esperando único que Deus está esperando es que alguien aquí é que alguém aqui diga, diga: tengo sed, eu tenho sede. tengo sed, Eu tenho sede. quiero ser Eu verdadero, tenho sede verdadeira. quiero ser un verdadero Eu ministro, quero ser o verdadeiro quiero ser ministro. un líder, Eu quero ser um líder de acuerdo a tu corazón. que agrade o teu coração. Renuncio, Eu renuncio. echo de mi vida Eu deixo a minha vida. todo lo que sea diferente Tudo que seja diferente. a tu voluntad, A tua Señor. vontade, Senhor. Amén. Amém. Amén. 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 Amém. Amén. Dios no te dice Deus não te disse cuánto dinero tienes. quanto dinheiro você tem. ¿Cómo me puedes convencer? Como você pode me convencer? No, Não. no hay ningún requisito diferente. Não existe nenhum requisito diferente. No ser humilde. A não ser humilde, a não ser ser humilde. Decir, Señor, E dizer: Senhor, así haya una multitud. assim era a multidão. Y sea la multitud no me deje ver a Jesús. E se a multidão não deixava me ver Jesus, Lo único que Dios espera. o único que Deus está El esperando, único requisito o único requisito que Deus para está cambiar esperando mi vida hoy aquí para mudar a minha vida hoje es que aqui yo le diga a Jesús, é que eu diga a Jesus: yo tengo sed. eu tenho sede, Necesito. eu necessito, Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. por favor, Le suplico eu te suplico que me escuche. que me escutes. Se supone Se supõe que a través de mí que através de mim se han formado cientos de misioneros, se tem formado mais de milhares de missionários, cientos de líderes y de pastores. centenas de pastores e líderes. Están ahí, pastor. Estão aí, pastor. Le sirven a Dios. Estão servindo a Deus. Pero hoy Mas hoje yo no me voy a esconder detrás de los títulos, eu não vou me esconder atrás dos títulos, ni de los logros. nem dos logos, Las das estadísticas. conquistas, das estatísticas. No voy a esconderme Yo detrás no de un, ¿cómo se llama? Currículum. Eu não vou me esconder atrás de um currículo. No. No. Interpreta. Alberto Correa Alberto Correia le va a decir a Jesús, vai dizer a Jesus: yo quiero ser un verdadero quero ser pastor. um verdadeiro pastor. Quiero ser un líder. Eu quero ser um líder. Quiero entrar a las aguas. Eu quero entrar nessas águas. Quiero aceptar tu invitación. Eu quero aceitar o teu convite. Yo lo voy a hacer. Eu vou ser. No sé usted, Não sei você, pero yo lo voy a hacer. mas eu vou fazer. A mí no me importa. Eu não me importo. No miro los números. Eu não olho os números. No miro cuántas iglesias se Eu abren. não olho quantas igrejas eu abri. No miro nada de eso. Eu não olho nada Solo disso. conozco una realidad. Eu conheço uma realidade. Necesito Eu necessito ser un líder. ser um líder De acuerdo al corazón de de Dios. acordo ao coração de Deus. Necesito despertar. despertar. Necesito levantarme. Eu necessito me levantar. Dice San Mateo 11:28. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Él es la fuente. Ele é a fonte. Ese texto Esse texto tiene que ver tem a ver con una invitación del Señor com o convite do Senhor a todo el sistema religioso a todo o sistema religioso de su época, da sua época, que causa carga. que trazia carga, Esa búsqueda de Dios essa busca de Deus que tenía Israel, que tinha Israel, una búsqueda inadecuada, uma busca inadequada, una búsqueda uma equivocada, busca equivocada, un deseo de agradar a Dios desejo de agradar a en sus Deus propias fuerzas, com as suas próprias forças, con su propia justicia. com suas próprias justiças. Y ellos no veían E el eles camino. não viam, Pero Jesús mas Jesus, les dice, ele diz: vengan a mí, venham a mim, los que están trabajados, aqueles que estão cansados, que están sobrecargados, que estão sobrecarregados, y yo los haré descansar. e eu vou fazer vocês descansar. Voy a poner mi yugo sobre Eu vou ustedes. colocar o meu jugo sobre vocês. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Qual que é o jugo de Jesus? Es un yugo fácil, É um jugo fácil, porque es leve, suave. un deleite. É um deleite. Él dice dice la palabra de Dios, de Jesús. Ele disse a palavra de Deus que Jesus Dice la palabra de Dios disse a palavra de Deus que para el Mesías que para o Messias es una delicia é uma delícia obedecer al Padre. a obra de obedecer ao Pai. Y dice, E disse: hacer tu voluntad fazer a tua vontade me ha agradado. me ha agradado. Ese es el yugo del Esse é o Señor. jugo do Senhor. El yugo del O Señor jugo do Senhor es un verdadero é liderazgo. verdadeiro liderança, é uma verdadeira liderança. Jesús dijo, O Senhor Jesus disse: no vine a hablar mis propias palabras. eu não vim dar as minhas próprias palavras. No vine a buscar mi Eu gloria. não vim a buscar a minha glória. Él caminó más de 30 años en Ele la tierra. caminhou mais de 30 anos na terra. 30 años. 30 anos. 33 años. 33 anos. Caminó el Señor Caminhou o Senhor en una obediencia em uma obediência total al Padre. ao Pai. Representó el reino. Representou o reino. Trajo el reino. Trouxe o reino. Un tremendo líder. Um tremendo Un líder. líder sumiso. Um líder Un submisso. líder fiel. Um líder fiel. Un líder que recuperó Um líder que recuperou la credibilidad de Dios. a credibilidade de Deus. Un líder Um líder que representó al que Padre representou ao Pai de una manera de limpia, uma maneira de limpa, una manera maravillosa. de uma maneira maravilhosa. Jesús no tiene de qué avergonzarse. Jesus não tinha o que avergonhar. Jesús no buscó sus propios intereses. Jesus não buscou seus Es próprios el líder intereses. perfecto. Jesus era Es perfeito. el líder obediente. Ele é o líder obediente. Es el líder que llevó la obediencia É hasta o la líder que muerte. foi essa obediência até a morte. Él es nuestro ejemplo. Ele é o nosso Él exemplo. es nuestro modelo. Ele é o nosso Él dice, modelo. vengan a mí. Ele disse, Yo venham les a mim. enseñaré Eu vou ensinar a vocês hacer las cosas fazer de as acuerdo coisas a la voluntad de del acordo à Padre. vontade do Pai. Oh, Dios mío. Aleluia. Él es el modelo. Ele é o modelo. Jesús fue perfecto Jesus foi y perfeito. es perfecto. E é perfeito. Cuando tuvo hambre, Quando ele teve fome, Satanás le dijo, Satanás disse para ele: si eres el Hijo de Dios, se você é filho de Deus, convierte estas piedras en pan. transforma essas pedras em pães. Jesús pudo responder. Jesus pôde responder. Y en realidad respondió esto. E em realidade ele respondeu isso. Implícitamente, Implicitamente, Jesús dijo, Jesus disse: porque soy hijo de Dios, porque eu sou filho de Deus, no convierto estas piedras en pan. eu não converto essas pedras em pães. Cuando él estuvo en la cruz, Quando ele esteve na cruz, le dijeron, eles disseram: si eres hijo de Dios, se você é filho de Deus, bájate de esa cruz. desce da cruz. Jesús respondió Jesus respondeu implícitamente, implicitamente: porque soy hijo de Dios, porque eu sou filho de Deus, no me bajo de la eu cruz. não vou descer da cruz. Amén. Amém. Una obediencia total. Uma obediência total. Todas las tentaciones Todas as tentações en el desierto, no deserto, Jesús las destruyó Jesus destruiu todas elas con una frase, com uma frase: escrito está. escrito está. Jesús decía, Jesus deseja no voy a hacer nada. que nós não vamos fazer nada. Como líder, Como líder, no voy a hacer nada eu não vou fazer nada que no sea la voluntad que del não Padre. seja a vontade do Pai. No voy a hacer nada Não vou fazer nada que no esté escrito. que não esteja escrito. Jesús dijo, Jesus disse, como si fuera un niño, como se for uma criança, como si fuera un niño incapacitado, como se for uma criança incapacitada, como si fuera un niño especial con algún retraso mental. como se fosse um ninho com algum
uma especialidade, fosse um nível especial, um retardo mental. Él dijo, Ele disse: no hablo mis propias palabras. eu não falo as minhas próprias palavras. ¿Se imagina una persona de 33 años Você imagina uma pessoa de 33 anos que no habla nada por su propia cuenta? que não fala nada por sua própria conta? Eso es un líder, Isso é um líder, tremendo líder. tremendo líder. Jesús lo dijo, Jesus não disse: no hablo mis propias eu palabras. não falo as minhas próprias Lo palavras. que oí hablar al Padre, O que eu ouço falar o Padre, eso hablo o yo. Pai, isso eu falo. En otra ocasión le dijeron, Em outra ocasião eles disseram: Jesús, Jesus, vamos a hacer esto, vamos fazer isso, vamos a hacer aquello. vamos fazer aquilo. ¿Y qué dijo él? E o que Jesus disse? Una y otra vez, Uma e outra vez: no hago mi propia eu voluntad. não faço a minha própria vontade. ¿Qué tal un joven de 25 años Talvez aqui um jovem de 25 anos que lo invitan a cualquier lugar? que convidam ele para estar em qualquer lugar. Puede ser algo malo o algo bueno. Pode fazer algo mal ou algo bom. Puede ser una invitación a hacer algo malo o a hacer algo bueno. Pode ser um convite a fazer alguma coisa boa ou um convite Pero a fazer imagínese alguma un coisa joven de ruim. 25 años Mas imagina um jovem com 25 anos que le diga a sus amigos, que diga aos seus a amigos, sus compañeros de universidad aos seus companheiros de universidade, o del barrio Hã? o los vecinos aos vizinhos, y les diga, e ele diga: no hago nada eu não faço nada que mi padre no me diga. que o meu pai não me disse para fazer. Es que no hago mi voluntad. É que eu não faço a minha vontade. Le dirían los amigos. Ele disse aos amigos, Los amigos le dirían a él, e os amigos podiam dizer para ele: ¿tú eres tonto? você é tonto? ¿Eres retrasado mental? Você tem um retardo mental? ¿Cuántos años tienes? Quantos anos você tem? 25, 25, 30. 30, Pero no hago nada mas eu não faço nada sin permiso de mi padre. sem a permissão do meu pai. Él es el siervo, Esse é um servo. él es el líder, Ele é o líder. él es el que representa el reino. Ele é aquele que representa o Él reino. trajo el reino de Dios a la tierra. Ele trouxe o reino de Deus à terra. En otra ocasión dijo, Em outra ocasião ele disse: no busco mi propia gloria, eu não busco a minha própria glória. busco la gloria del que me envió. Eu busco a glória daquele que me enviou. Ese es un siervo, Esse é um servo. ese es un líder. Esse é um líder. Hay dinamita, Existem dinamites. hay dinamita Existe- alrededor de esta casa. Existem dinamites ao Dessa redor dessa construção. casa. Yo la veo, Eu vejo, estoy viendo estou vendo que esto va a explotar. que isso vai explodir. Y papá Dios hará una fiesta en el cielo. E o Papai Deus vai fazer uma festa no céu. Una fiesta. Uma festa. Porque se están despertando los líderes. Porque estão se despertando os líderes. Yo no estoy totalmente seguro. Eu não estou totalmente seguro. No estoy 100% seguro. Eu não estou 100% seguro Que hace 20 años que faz 20 anos Dios no estaba ahí. que Deus não estava aí. O Jesús no estaba. Ou Jesus não estava aí. No sé. Eu não sei. Si Alberto Correa Se Alberto Correia, hoy aquí les dice, hoje aqui dizem, uy, Dios Olha, estaba Deus hace 20 años ahí. faz 20 anos ali, Jesús estaba ahí. Jesus estava ali. No sería cierto. Eu não sei se isso é certo. Y si yo le dijera, E se eu te dissesse, estoy seguro que no estaba, se eu te dissesse que eu estou certo que ele não estava ali, tampoco sería cierto. tampouco também seria isso certo. Porque no estoy seguro. Porque eu não estou seguro que realmente estou isso aconteceu. seguro. Não estou seguro. Si esto comenzó con voluntad humana, Se isso começou foi com vontade humana, sí sé que Dios me llamó. eu sei que Deus me chamou. Sé que nací para eso. Eu sei que eu nasci para isso. Pero sé que la visión del líder está muy Mas distorsionada. eu sei que a visão de líderes hoje está muito distorcida. Y que yo la heredé. E que eu herdei isso. Visiones distorsionadas del Uma liderazgo. visão distorcida de liderança. Que quede claro esto. Que fique claro isso. No sé si Jesús estaba o no Eu não estaba. sei se Jesus estava ali ou não. Ya no me importa tanto saberlo. Eu também nem importo tanto em saber. Una cosa sí me parece muy importante. Mas uma coisa sim me parece muito importante. Si él estaba o no estaba. Se ele estava ou não estava. No lo sé. Não sei. Y ya no voy a pensar más. Eu já não vou pensar Pero mais. una cosa sí sé. Mas uma coisa eu sei. Voy a ir a la fuente. Eu vou à fonte. Voy a ir a la fuente. Eu vou à fonte. Quiero que Jesús me confirme. Eu quero que Jesus me confirme. Quiero que Jesús me ayude. Eu quero que Jesus me ajude. Que Él ayude mis defectos. Que los quite. ele me ajude nos defeitos, que Ele tire os meus defeitos. Él me perfeccione. Que Ele me aperfeiçoe. Quiero ser el pastor que Él Eu quero sueña. ser o pastor que agrada a Ele. Quiero ser el pastor Eu quero ser o pastor de los sueños de Dios. dos sonhos de Deus. Quiero ser la respuesta. Quero ser uma resposta.
Con este mensaje, Com essa mensagem, yo no le estoy diciendo eu não estou dizendo que usted no es líder o si es que líder. você não é líder nem servo de Deus. Yo no estoy diciendo si es o no es. Eu não sei se você é ou não é, Pero sí sé mas sim eu sei que hay un Dios que existe um Deus de Isaías de 55 Isaías 55 que dice que diz: a todos los sedientos, a todos os sedentos, venid a las aguas. venha às águas, Venid a las aguas. venha às águas. Asegurémonos. Assim, Lo que le animo, le aconsejo. isso é que eu estou animando vocês, isso que eu te Nos aconselho. vamos a asegurar Nós vamos nos assegurar que nos metemos bajo la sombra del Señor que nós temos que entrar debaixo da sombra do Senhor y que tomamos e decisiones. que nós temos que tomar Y decisões, se va a levantar que nós vamos nos levantar un liderazgo uma liderança totalmente de Dios, totalmente de Deus, conforme al corazón de conforme o Dios. coração de Deus, Conforme al corazón de conforme o Dios. coração de Deus. Santo es el Señor. Santo é o Senhor. Vamos a orar. Vamos orar. Incline su rostro, por favor. Incline o seu rosto, por favor. Por favor, Dios amado. ¿A quién enviaré A quem eu enviarei y quién irá por nosotros? e quem há de ir por nós? Un hombre llamado Isaías, Homem chamado Isaías, con los labios purificados, com os lábios purificados, pudo decir: ele pôde dizer: heme aquí, eis-me aqui, envíame a mí. envia-me a mim. Ante la pregunta del Señor, Antes da pergunta do Senhor, ¿a quién enviaré? a quem eu enviarei? Hoy podemos dar respuestas. Hoje podemos dar essa resposta. Quiero ser el líder que tú esperas. Eu quero ser o líder dos sonhos de Deus. Quiero ser ese líder Eu quero ser esse líder que tú pensaste en tu corazón. que você pensou no teu coração. Ese líder que tú anhelas, Esse líder que você deseja, que representa de manera muy fiel. que te represente de uma maneira muito fiel. Quiero ser ese líder. Quero ser esse líder. Quiero despertar en mí, Quero despertar em o mim, que tú despiertes en mí, ou que o Senhor desperte em mim, el líder que tú quieres, o líder que o Senhor quer, el siervo que tú quieres. o servo que o Senhor quer. Amén. Amén, amén. Oh Señor. En medio de tantas confusiones, Em meio de tantas confusões, de tantos falsos maestros, de tantos falsos de mestres, tantos falsos de líderes, tantos falsos líderes, qué bueno que bom que se levanten verdaderos líderes que se levante verdadeiros líderes que representen a Dios. que representem a Deus. Qué bueno Que bom que Dios restaure que Deus restaure a sus siervos. os seus servos. La palabra restaurar A palavra restaurar también significa também significa restituir, restituir, volver a instituir, volver a instituir, devolverle el trabajo, de voltar ao Ministério. trabalho, ao ministério, el cargo que Dios dio. ao cargo que Deus nos deu, Es volver a comenzar, de voltar a começar, es recuperar el modelo original. é recuperar o poder original. Toda persona que está aquí, Toda pessoa que está aqui, todo líder que está aquí todo líder que está aqui, y quiere ser restaurado, que quer ser restaurado, que quiere regresar al modelo original. que quer regressar ao modelo original. ¿Cuál es el modelo original? Qual é o modelo original? El que está en el corazón de É Dios, aquele que está no coração de Deus, desde que creó al hombre. desde que Ele criou o homem. El que está en el corazón de O Jesús. que está no coração de Jesus. El modelo que está en el corazón de O Jesús. modelo que está no coração de Jesus. De líder, De líder, de apóstol, de de apóstolo, profeta, de profeta de maestro, e de mestre, pastor, pastor, evangelista. ou evangelista. Ese es el modelo. Esse é o modelo. Él es la fuente. Ele é a fonte. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Jesus disse à mulher samaritana:
Si conocieras el don de se Dios. você conhecesse o dom de Deus ¿Y quién es el que te habla? e quem é esse que está te falando contigo, Tú le pedirías você ia pedir y él te daría agua viva. e ele te daria água viva. Y el agua que yo te daré E a água que eu vou te dar será como una fuente será como uma que fonte salte en tu corazón que salte do seu coração para vida eterna. para a vida eterna. Jesús dijo, Jesus disse: si alguno tiene sed, se alguém tem sede, venga a mí y beba. venha a mim e beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, de su interior de seu interior correrán ríos de agua viva. correrão rios de águas vivas. Él es la fuente. Ele é a fonte. Él es la fuente. Ele é a fonte. Él es el apóstol. Ele é o apóstolo. Cuando Él instituye apóstoles, Quando ele institui apóstolos, Él entrega de su esencia, ele entrega da sua essência, porque Él es el gran apóstol. porque ele é o grande apóstolo. Cuando Él instituye pastores, Quando ele institui pastores, está entregando de lo que Él es. ele está entregando o que ele é. Nadie es más especialista que Él. Ninguém é mais especialista do que Él ele. es la fuente. Ele é a fonte. Él es la fuente Ele é a fonte para levantar para levantar verdaderos siervos, verdadeiros servos, verdaderos líderes, verdadeiros líderes, porque Él lo fue porque ele é a fonte. y lo es. E sim é. Él es el verdadero líder. Ele é o verdadeiro líder. Él es el verdadero siervo. Ele é o verdadeiro servo. Mantenga sus ojos cerrados un momento. Mantenha os seus olhos fechados por um momento. Y quisiera pedir a los pastores presentes que levanten su mano, por favor. E eu quero pedir aos pastores presentes que levantem as suas mãos, por favor. Levante su mano, pastor, que está aquí. Os Y pastores. si Dios te da convicción, pastor, E se Deus dá convicção para você, pastor, abandona tu silla y dile a Dios, voy al frente, voy a la fuente. Quiero ser el líder que tú esperas. se você tem essa convicção de ser o líder que Deus espera, se você quiser deixar a sua cadeira e vir aqui à frente para ser o líder que Deus espera, Dígale al pode se Señor, levantar. quiero ser el líder que tú Você sueñas. pode dizer: Senhor, eu quero ser o líder que o Senhor espera. Despiértame a mí, Señor. Desperta-me a mim, Senhor. Despiértame a mí. Desperta-me a mim, Senhor. Quiero ser el pastor que tú Eu esperas. quero ser o pastor. Dios está contigo, pastor. Deus está contigo, pastor. Te ama mucho. Ele te ama muito. Yo también quiero. Eu também quero. ¿Sabe una cosa, iglesia? Sabe uma coisa, igreja? Yo no voy a esperar a morir Eu não vou esperar morrer para luego saber si fui o no fui. para saber depois se eu fui ou não fui. Yo quiero ser ahora, Eu quero ser agora, mientras estoy vivo. enquanto eu estou vivo. Yo no voy a esperar al tribunal de Cristo Eu não vou esperar o tribunal de Cristo para saber si fui o no fui lo que Dios espera. para saber se eu fui ou não fui o pastor certo. Quiero asegurarme ahora. Eu quero me assegurar agora. No quiero sorpresas desagradables. Eu não quero alguma surpresa desagradável En aquel día, naquele dia. cuando el Señor a muchos les dirá, Quando o Senhor a muitos vão dizer: no te conozco, eu não te conheço. no sé de dónde eres. Eu não sei de onde você é. Aquel día, Aquele dia, muchos le dirán, muitos vão dizer: Señor, Senhor, yo prediqué en tu nombre, eu preguei em teu nome. yo eché fuera demonios, Eu expulsei fora demônios. yo sané a los enfermos, Eu sarei os enfermos. hasta profeticé en tu nombre, Até eu Señor. profetizei no teu nome, Y Senhor. el Señor les dirá, E o Senhor vai dizer: os digo eu digo que no sé de dónde sois. que eu nem, não sei de onde vocês são. Nunca los conocí. Eu nunca conheci vocês. De esa sorpresa desagradable, Dessa surpresa desagradável, tenemos que huir nós temos que fugir ahora, agora, en este momento. neste momento. Es que tenemos que usar la inteligencia que Dios nos dio. Nós temos que usar a inteligência que Deus nos deu. Es muy peligroso É muito perigoso esperar ese día esperar esse dia para ver si yo era o no era. para ver se eu era ou não era. Mejor me aseguro hoy. É melhor eu me assegurar hoje. Por eso, Pastor Rogério, Por isso, pastor Rogério, yo no quiero basarme eu não quero me en mi basear. en escena, se llama Eu escena. não quero basear nessa encenação. No quiero basarme. Eu não quero basear. No quiero basar. Eu não quero. No quiero estar fundamentado con lo que pasó hace 20 Eu años. não quero ficar fundamentado no que aconteceu faz 20 anos. No.
No me interesa. Não me interessa. Quiero que hoy, Eu quero que hoje, ¿cómo estamos hoy? 17 de noviembre. Yo quiero que hoy, 17 de eu noviembre quero no dia 17 de novembro, hoje, del año 2012. do ano 2012. No me interesa lo que pasó hace 20 Não años. me interessa o que passou faz 20 Não me anos. interessa. Não me interessa. Para nada me interesa. Para nada me interessa. Me interesa lo que hoy pueda pasar en Me este lugar. interessa o que hoje pode passar nesse lugar. Que Dios diga, Que Deus diga: este es mi hijo amado, esse é o meu filho amado, en el que tengo complacencia. aquele que eu tenho prazer. Porque para eso nos reunió Dios. Porque foi para isso que Deus nos reuniu. Para eso nos reunió en este lugar. Para isso Ele nos reuniu nesse lugar. Para decirle Para dizer-nos a cualquier sistema religioso, a qualquer sistema religioso, de cualquier parte del de mundo, qualquer parte do mundo, de cualquier época, de qualquer época, venid a mí, venha a mim, los que están trabajados y sobrecargados, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, y yo los haré descansar. e eu vos farei descansar. Les enseñaré a ser Eu vou ensinar vocês a fazer el líder dócil, um líder manso, sometido a la voluntad del Padre, submetido à vontade do Pai, que represente con limpieza y con dignidad que represente com limpeza e dignidade al Padre Celestial, ao Pai Celestial, al que es santo, santo, santo. aquele que é santo, santo, santo. Ese es lo que tenemos que hacer hoy. Isso é o que nós temos que fazer hoje.